Estamos começando mais um episódio aqui do Beyond Borders. Eu, Rodrigo Paiva, com meu co-host Gustavo Gonçalves. E aqui para um episódio super especial. Temos a honra de receber aqui o nosso ex-ministro de Turismo, ex-secretário do Governo de São Paulo, de Turismo também, do nosso querido João Dória, governador de São Paulo, na gestão de João Dória, Vinícius Lumertz, que é uma das principais vozes do turismo do Brasil, e aqui num país tão próspero, que é Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que o turismo é um dos principais pilares. E a ideia de uma interação como essa é ter todo o conhecimento do Vinícius Lumertz aqui para essa interação e essa relação bilateral de forma mais direta e aprender com o Brasil, com as coisas feitas pelo Vinícius Lumertz na gestão como ministro e aqui também nessa economia tão pujante de Dubai. Então, primeiro, obrigado, Vinícius, por participar aqui em Dubai, no nosso evento do LEAD e também no nosso podcast Beyond Borders. É uma honra ter sua presença aqui. Bom, prazer é meu estar com você, que está aqui já há muito tempo, conhece. Então, também estou aprendendo com você aqui, com todos os seus amigos que eu já conheci, lideranças importantes. E o Gustavo também, que está menos tempo, mas também já está ambientado, né? Está trazendo para cá o Brasil e levando daqui para lá a experiência dos Emirados, que é uma experiência, eu diria, do ponto de vista geopolítico, talvez uma das mais importantes da nossa era. Um é o advento da China, o crescimento da China, outro é a criação de uma alternativa para o que eles chamam de nação árabe, de um mundo que conserva tradições religiosas, mas caminha para o secularismo, o que abre a porta para um maior entendimento entre as civilizações. Eu acho que isso é um portal de entendimento de civilizações. Assim eu vejo os Emirados. É isso aí. Muito obrigado, Vinícius, pela oportunidade. É um prazer estar te conhecendo pessoalmente. A gente já bateu um papo aqui, a gente já tem conhecidos em comum, né, nessa trajetória nossa. E a ideia temos amigos em comum. Amigos, né? E a ideia Porque mineiro é tão conservador que tem um mineiro caminhando pela rua e o cara tá com o mineiro. Assim, aí um diz assim pro outro, oi. Aí o outro lá do outro lado fala, oi. Aí pergunta, você conhece ele? Aí disse, estou estudando ele faz 15 anos. Tipo isso. Peguei na largada. Tipo isso. E nós estamos no lugar certo. E também o pessoal é mais assim, pé atrás e tal. Mas a ideia é essa, assim, do podcast, quando a gente discutindo aqui pelas parcerias, que a gente primeiro virou parceiro de negócio, depois amigo, de criar essa ponte, assim, de poder trazer inspiração para pessoas que estão no Brasil que querem empreender fora e também para a gente levar conteúdo de como a gente, enquanto empreendedor brasileiro, poder apresentar os potenciais do nosso país, do mercado que existe lá, para esse outro lado do mundo que só conhece a gente como commodity. Então, tê-lo com a gente é um prazer. Não, e ainda mais, o Dubai começou e é famoso no mundo inteiro pelo turismo. Gustavo, o Vinícius é um dos principais nomes do turismo do Brasil. Foi ministro no governo Temer, foi presidente da Embratur, secretário de turismo do governo de São Paulo, do estado de São Paulo, e agora ele é chairman do Grupo Ishi, um dos maiores grupos de resorts no Brasil. Então, tudo a ver com o podcast, está aqui, obviamente, de novo agradecendo, e até para entrar no assunto, entender um pouco da sua trajetória, que o nome do podcast é Beyond Borders, então entender, você no seu caso não sabia, você morou fora há alguns anos, entender um pouco mais do Vinícius, do começo da sua trajetória e obviamente falando bastante de negócio, empreendedorismo. Bom, falar de si próprio sempre é uma missão desconfortável, né? Um pouco desconfortável, essa coisa da autobiografia, né? Mas do ponto de vista dessa internacionalização que o brasileiro precisa encarar, né? Os jovens brasileiros precisam olhar para isso, numa era em que a internacionalização já é possível do ponto de vista virtual, né? Mas ela tem que ser seguida do ponto de vista físico, né? Não há como compensar para um jovem brasileiro a experiência internacional, senão viajar, mas viajar não só para passear, para conhecer, né? Para entender, né? Porque são níveis diferentes de consciência. Olhar superficialmente para conhecer e entender como funcionam, né?
culturas, e no caso aqui, né, como uma cultura tão rapidamente evoluiu para uma questão concreta da criação de uma megacidade, ou seja, né, e no meu caso eu fui cedo para a Europa, eu fui com 17 anos estudar idiomas, depois eu fiz o que eles chamam de A-Levels na Grã-Bretanha, em Oxford, e aí eu transferi para uma faculdade americana em Paris, que é a Universidade Americana de Paris, e fui ficando. E aí tive um período que, como eu estava em Ciências Políticas e Economia Internacional, me cabia, e eu tirei um ano orientado pelo meu pai à época, passei um tempo em Israel, aí um tempo em Hong Kong, entrei várias vezes na China, então China comunista, eu conheço as grandes cidades chinesas de 20, 30 milhões de habitantes, eu conheci essas cidades com 100 mil habitantes. Caramba. Né? As pessoas andando de uniformes verdes, azuis e cinzas nas ruas, sem loja, sem nada, com vegetais sendo vendidos na esquina. Né? Eu conheci a Rússia Soviética da época do Brezhnev, como viagem de estudos do curso de Ciências Políticas da França, na França, né? A Iugoslávia. Então, assim, a minha experiência, e mais tarde, depois, quando eu dirigi o Sebrae Nacional, dirigente do Sebrae Nacional, implantamos um projeto de empreendedorismo em Cuba. Então, assim, eu tenho uma experiência muito diversa, né? Global. E numa época que não havia esse nível de deslocamento de hoje, que é muito mais fácil, porque uma passagem aérea da época custava 8, 10 vezes mais cara do que uma passagem aérea de hoje, na moeda de hoje, né? Se você fosse comparar em termos reais. Então, a acessibilidade global era muito difícil, né? O contato era feito por carta com os pais. Mandava uma carta, levava um mês. Um telefonema no Brasil, o Brasil é um país fechado, né? A Varig controlava tudo, controlava o preço das passagens. Tem uma situação que eu fui fazer uma troca de uma passagem minha de São Paulo para Londres, e na hora de trocar, porque ela tinha uma escala, eu fui mexer, na verdade eu descobri que tinha... Para dar naquele preço, eu estava andando em 10 países da Europa para chegar no preço que a IATA poderia permitir. Esse era o nível de intervenção estatal, né? Isso tudo acabou, isso tudo saiu, né? Mas um telefonema, na época, podia custar $100 se fosse 5 ou 10 minutos, do dinheiro da época, que seria hoje $700, né? Então, tudo isso mudou. O nível de oportunidade é muito grande, mas, assim... Dá para aproveitar mais? Eu acho que dá. Tem brasileiros espalhados no mundo inteiro, né? Mas até para importante essa conexão aqui das pessoas que estão nos vendo, saber que vocês estão aqui. Claro. Né? Isso é importante. E até para entender isso, por que você foi? Por que seu pai foi? Você é de Santa Catarina? Eu sou de Santa Catarina, do Vale do Itajaí, nasci em Rio do Sul, uma cidade pequena. Meu pai tinha montado a empresa filial de atacado do meu avô, que era de Itajaí, que hoje é uma grande cidade, na época era uma vila também. Caramba. Né? Hoje é uma cidade importante, o maior porto pesqueiro do Brasil, os maiores portos. Santa Catarina tem 5 portos. É o segundo estado mais competitivo do Brasil e dos índices sociais, perto para São Paulo, lógico, mas dos melhores índices sociais, né? Eu venho desse lugar. Esse lugar é muito empreendedor. E seu pai é empreendedor também? Meu pai sempre foi empresário, empreendedor, meu avô também, de comércio, né? Lado da minha mãe, que é o Lumertz, é mais de políticos, prefeitos e tal, né? Mas havia isso. E como eu estava em inglês desde os 6 anos de idade, e francês, que os pais matriculavam os filhos, mas os filhos não ficavam. Eu fiquei, né? Eu me formei aos 17 anos, eu fui orador da turma de inglês da Universidade de Blumenau, aos 16 anos. Porque eu já tinha estudado desde os 6, e eu fazia parte como aluno externo, mas eu fui orador. Então, meu pai vendo isso... Né? E tem uma história aí do filho pródigo, né? O filho pródigo não é aquele que fica com o pai, é aquele que o pai manda embora. E quando volta, de alguma forma, é o escolhido. Por quê? Porque ele faz o que o pai não pôde fazer, ou não teve condições de fazer, teve meios para fazer. É o que vai ver o mundo, né? Então tem essa fábula que... se encontra com a minha vida nesse sentido, né? Meu pai queria que eu fosse, porque ele achava que eu podia, numa época que não se ia. Mas ele viajava muito para a época. Meus pais investiam nisso, em viajar, nos levavam... Me lembro que a primeira vez que eu fui para o exterior, meu pai disse, não, agora nós vamos, só que nós vamos à Argentina, da Argentina ao Peru, do Peru à Colômbia, da Colômbia à Venezuela, nós vamos a Los Angeles nós vamos a Nova York, nós vamos voltar. Então vocês vão entender...
como os níveis de desenvolvimento diferentes de cada país para entender. Ou seja, ele tinha uma visão, né, de tempo, espaço, e ele tinha amigos. Então, Hong Kong era um amigo dele, Israel era outro amigo dele. O bacana é que em Santa Catarina amigos são importantes. Eu tive a oportunidade de ter como cliente a Unoesc. Sim. E eu, durante 1 ou 2 anos, 2 anos eu ia muito para Santa Catarina. E o interessante é que o Estado tem a característica das universidades comunitárias, né? Então, as cidades, as regiões, cidades pequenas, mas com universidades. Então, as pessoas estudam, as pessoas têm essa visão de mundo, assim. Não é comum se entender por que Santa Catarina é diferente. Ou parte do norte do Rio Grande do Sul. Algumas partes do Paraná. Por que é diferente? Dom Pedro II tinha uma preocupação com a perda daquele espaço do sul do Brasil para os espanhóis. Uhum. Até os alemães tinham interesse. Muitos tinham interesse naquela região. Entendi. E o que Dom Pedro II, que era um homem de visão, faz? Ele olha para os Estados Unidos e vê a colonização das 8 primeiras colônias e depois as 13 colônias que vão formar os Estados Unidos, vão formar a República. E essa modelagem eram de companhias de colonização. A companhia de colonização é uma figura que era desconhecida no Brasil. O Brasil histórico, como dizia o Darcy Ribeiro, o Brasil antigo, era o Brasil da produção de cana escravagista no Nordeste, né, da grande Recife. Recife é o lugar de onde saem os fundadores de Nova York. Recife era uma grande cidade, Nova York não era nada. A primeira sinagoga, inclusive, americana, tem base nos imigrantes e no grande navegador Peter Stuyvesant, né, que sai quando os portugueses de Caramuru expulsam os mercadores holandeses, né? Então esse Brasil é o Brasil antigo. Minas é um Brasil antigo. Rio e São Paulo, comparados com o Sul, é o Brasil novo. Uhum. Que não teve essa etapa de escravidão, produção, que se chama plantation, né? Quer dizer, megas plantações ou explorações de ouro e prata. Não tinha riquezas, então precisava ocupar. E essa ocupação ela se dá nesse ethos, que é a colônia. Então ela é diferente, a estrutura é diferente. E essa estrutura, quando ela chega no nível da divisão do minifúndio no Rio Grande do Sul, principalmente Santa Catarina e no Paraná, ela sobe e coloniza Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, oeste da Bahia, o sul do Pará, Tocantins, né? Todas essas regiões recebem esses imigrantes que são do Sul e que são a base do agribusiness. Verdade. Misturados com os locais, com os mineiros, mistura com o nordestino que vem de cá, mas esse é um motor. Então, esse é uma diáspora. Tem a diáspora do nordestino que monta São Paulo no braço, Isso. é uma diáspora, né? Monta Brasília no braço, e tem o gaúcho que vai no braço montar o agribusiness, que é o italiano, principalmente o Vêneto, do norte. Inclusive, eu tenho um primo rico, que é o Blairo Maggi, cuja família é de Santa Catarina. O Blairo é o maior produtor de soja. E ele me conta que o fundador, o avô dele, o André Maggi, saiu de Santa Catarina com a dona Carolina Lumertz, que é do meu lado familiar, e vão indo pelo Paraná, vão indo subindo e vão se transformar nessa saga. Então o Brasil tem muitas sagas. Verdade. De vários povos migrando, se mexendo. São Paulo tem uma saga maravilhosa. A cidade que eu sou, de Florianópolis, foi fundada por um bandeirante paulista. Uhum. Então tem uma grandeza enorme a partir do pátio do colégio ali em São Paulo, né, do Anchieta, de tudo o que aconteceu. Mas nós não sabemos contar história. Não sabemos contar nem essas histórias, nem o Império, nem que nós produzimos 80% do suco de laranja do planeta. Verdade. Ou que alimentamos o mundo. 1 bilhão de pessoas comem o nosso frango, a nossa carne, né, os nossos suínos. E Santa Catarina é uma dessas bases, né? Então eu conheço isso desde o início, como secretário de Relações Internacionais, no governo Luiz Henrique. A gente foi vender isso no mundo inteiro, montar essa estrutura de comercialização, ajudar, porque o Estado aqui, eu vi uma coisa muito interessante hoje aqui, do Al-Rais. Né? Mohamed Al-Rais, nosso chairman do Lead Emirates. Muito interessante. O Estado aqui anda na frente da iniciativa privada. Isso foi interessante. Em Santa Catarina isso aconteceu lá atrás. Aconteceu em vários estados do Brasil. Hoje o Estado está atrás da iniciativa privada.
Isso é um problemaço. Porque ao invés de facilitar a vida do empreendedor, o Estado atrapalha. E muitas vezes o Estado não é mal intencionado, ele é só atrasado mesmo, porque ele monta soluções burocráticas, né? E essas soluções viram empecilhos. O que era a solução? Determinado carimbo lá na... A chancela. A chancela e tal, de um édito... E aqui eles tocam como empresa. Eles tocam como empresa. Eu ouvi ele falar isso hoje, com a intenção de estarem sempre à frente. E uma frase aqui do Al Maktoum, que é o primeiro-ministro dos Emirados e o Sheikh de Dubai. Sheikh de Dubai, né? É de que é obrigação do setor público ter mais competência que o setor privado. Essa frase resume tudo. Se isso é uma obrigação... Eu me lembro que a primeira vez que eu vim aqui em 2008, eu fui visitar o que equivale, sei lá, a prefeitura daqui, tinha 3.000 arquitetos lá, trabalhando lá, né? Com a obrigação de eles serem mais competentes que os do governo. Olha, nós temos estabilidade no Brasil, o que gera uma obrigação de não ser mais competente de jeito nenhum, porque não precisa. Né? E o pior, em muitos casos, é a visão, por exemplo, do Ministério Público Federal e de outros órgãos que não entendem o sentido moral do desenvolvimento e tentam impedir o desenvolvimento e não qualificar o desenvolvimento. Então a democracia no Brasil hoje, na maneira como nós conduzimos, gera um custo brutal para novas gerações, para quem vem pela frente. Né? E se nós não tivermos consciência disso, não adianta o empreendedorismo de um. Alguns vão vencer, mas a economia não vence, porque o ambiente não é propício. Então, muitos vão cair injustamente. Nós tínhamos que trabalhar... Eu tinha um grande amigo falecido, que foi governador de Santa Catarina, senador, Luiz Henrique da Silveira, que ele dizia, tem 2 maneiras de trabalhar, morra acima, morra abaixo. A gente tem que criar condições para que as pessoas trabalhem morra abaixo. Hoje já estão trabalhando morra abaixo aqui. Né? Nos Emirados eles trabalharam morra acima, mas no Brasil nós sempre trabalhamos só morra acima. Nós precisamos criar um país onde tenha o morra acima, mas depois tenha o morra abaixo. Claro. O Vinícius, baseado nisso que você falou, assim, e eu tiro das nossas experiências, e aí peguei o exemplo do seu pai, pegou você e seus irmãos para conhecer outros países. Quão importante você enxerga dessa situação, assim, de que quando você tem outras perspectivas, fica mais fácil você enxergar, na minha visão, as suas limitações, e aí você poder dar um passo maior, né? Eu vejo no Brasil, de uma forma geral, pensando em país, a gente tem muita dificuldade de sair para fora do país para conhecer, para enxergar outras realidades e tal. E aí poder voltar e se indignar, às vezes, com a situação que a gente está e tentar criar uma outra solução. A gente fica muito... O brasileiro, de uma forma geral, ele fica muito interno no país. Eu não sei como você vê isso. Isso é fruto desse fechamento. A economia brasileira abre em 1990. Em 1990, o Brasil tinha 4 marcas de carro. Fiat tinha sido a última a entrar, uma reserva de mercado. Isso valia para todos os setores. Desde marcas de biscoitos a chocolates, tinha 2, 3 marcas. Tinha Lacta e Garoto, entrou depois. O Brasil é uma grande reserva, né? É lógico que esse ambiente fechado não respira. Ele tinha, assim, se fosse fazer uma metáfora, uma grande Iugoslávia, que era o lado da cortina de ferro. Nem eram economias fechadas. Melhora um pouco. Mas era uma política de substituição de importações, que era uma visão da CEPAL, que é a Comissão Econômica da América Latina, que dizia que os países precisavam se industrializar para não serem periféricos. E, de certa forma, está certo. Só que a hora que você estica isso demais, você cria um nível de protecionismo, que é rompido em 1990, né? E que gera ineficiência. Né? E o governo atual o governo Lula começou de novo a querer fazer isso de novo, jogar tudo no colo do BNDES, naquele modelo antigo, né? Vamos intervir na Vale do Rio Doce, que está sendo privatizada, ainda que o Brasil tenha pouca poupança, e aí precisa dos fundos de pensão federais. Por quê? Porque o país poupa pouco, logo quem poupa pouco investe pouco, e aí precisa importar capital. Mas para importar capital, você precisa dar segurança. Hoje eu ouvi aqui, de um grande líder aqui, o senhor... Seu Khalaf Al-Habtoor, um dos maiores empresários aqui. Al-Habtoor. Você perguntou para ele se ele investiria no Brasil. O que ele disse?
Não, por quê? Não tem segurança. Não tem segurança. No caso dele, são hotéis enfim, né? E aí entra muito no seu tema, porque ele disse que não tem medo de investir, porque quando ele vai pro Brasil, todo mundo fala, tira relógio, tira isso, teu celular. Ele falou, caramba, eu fico tão acuado. Imagina eu colocar meu dinheiro aqui num país que não é seguro. E o papo começou também porque você se disse que chegando aqui no aeroporto, você não tem burocracia, você é bem tratado, você chega no hotel, você é bem tratado. Então te dá... Que até que você falou do serviço, o serviço abre portas. Se você é bem recebido, você recebe bem. É meio que uma cadeia. É uma cadeia. O serviço é uma magia. O turismo é uma magia de tolerância e entendimento. Porque se eu viajo para cá, o que eu quero? Eu quero entender como funciona. E é aquilo que você falou. As coisas são relativas. Como é que eu me conheço melhor? Conhecendo o outro. Porque pelo jeito diferente do outro, eu sei o que significa o jeito de eu ser. Quanto mais pessoas, culturas eu conheço, mais eu entendo como eu sou. Uhum. E se eu faço isso, diminui a intolerância. Porque o problema que nós temos no Brasil, e, enfim, no Ocidente, nas democracias, e aí tem um paradoxo, por que você não tem nos regimes totalitários? Porque na democracia pode. Então tem aí uma questão complexa. Mas eu conhecendo os outros, eu consigo me entender melhor, desde que essa seja a ideia dos dois lados. Aqui é assim, então chega com o passaporte, você põe no eletrônico, passa, tem lá uma pessoa e você entrou. Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, você não é bem tratado na chegada. Não. Né? Porque é uma pretensão de dizer, você quer vir morar aqui, você quer... Por que você está vindo? Por que você está vindo, você quer ser imigrante. Tal. Existem casos, mas tem que fazer a diferença. Porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos, por exemplo, divulga a busca por turismo, né? Nova York recebe 60 milhões de turistas em geral, dos quais 20, 30 milhões são estrangeiros. Por exemplo, a Flórida também. E o Brasil investe... O Brasil é o quarto investimento em real estate, em imóveis nos Estados Unidos, por conta da passagem pelo turismo. E o primeiro na Flórida. Aí o americano quer isso, quer. Mas aí trata mal. Por quê? Porque tem a atenção do imigrante. É bipolar a situação, né? É bipolar e ela não é inteligente. Porque hoje o maior investidor dos Estados Unidos, perdão, do Brasil, investidor no Brasil é a China, não é mais os Estados Unidos. E nós temos o quinto maior superávit fiscal, superávit comercial do planeta, graças às exportações que nós temos para a China. Então, a China tem um papel estratégico, mas deveriam ser os Estados Unidos a exercerem esse papel. Uhum. Eu tenho os dois ângulos. Eu represento o Instituto Milken, com sede na Califórnia, que é um think tank, com quem eu me relaciono desde 2007, como primeiro fellow brasileiro do Instituto, que é quem mais reúne empresas financeiras nos Estados Unidos há anos, e nesses encontros no Beverly Hilton, mas tem sede, enfim, em Washington, teve agora um encontro em Singapura. Além de ser um think tank que cuida de saúde, de câncer, de obesidade, várias coisas, vários temas, inclusive vieram no Brasil ano passado o CEO Richard DiTizio com uma pesquisa das possíveis novas pandemias, que elas ocorrerão, mas não estamos prestando atenção. Né? É o que pode parar o turismo, pode parar Dubai, pode parar o mundo, né? Guerras e pandemias. Só isso parou o turismo, porque o turismo é uma tendência inexorável, uma grande conquista da humanidade, como dizia Alfred Hilton, o fundador do Grupo Hilton. É uma grande conquista, porque o que reis e rainhas não podiam fazer, seres humanos normais podem fazer hoje. Conhecer o planeta inteiro. Verdade. Hoje até fora da atmosfera, o turismo espacial. Né? Então isso vai crescer. E aí você tem circunstâncias nas quais você tem países aqui fomentando isso com um serviço extraordinário, né? Fazendo uma transição extraordinária do ângulo da substituição industrial do petróleo por uma economia de serviços, muito bem sucedido, dando ao mundo árabe essa perspectiva. Agora vamos olhar pelo lado chinês. Eu sou membro fundador da 6ª iniciativa Belt and Road Initiative, da nova Rota da Seda. A 6ª é turismo. Eu estive na semana passada em Kunming, na China. Fui ao Brasil e agora voltei aqui, mas estava lá. Né? E há 6 meses atrás eu também falei como keynote speaker, como agora, na semana passada, em Istambul. Também, 78 municípios da Rota da Seda de 30 países. O
que os chineses estão fazendo? Estão criando novos lugares de turismo para investir, acompanhando o seu esforço, que é um esforço de infraestrutura da Rota da Seda, que são portos, aeroportos, energia, telecomunicações, estradas. O turismo como um meio. E tem aí, e eu sou muito franco em dizer isso, uma estratégia de política de bom relacionamento e boa vizinhança, que é parecido com da maneira como a gente é recebido aqui, né? E isso fomenta relações, isso cria um ambiente positivo, né? E nós temos que nos mover e aprender e aproveitar. No nosso caso, seria desenvolver, já que nós estamos falando de turismo, desenvolver uma economia do turismo em torno do nosso maior potencial planetário, que é a natureza, mostrar um Brasil, parques para o planeta, mostrar um Brasil com as características de um país de energia limpa, energia sustentável, que nós já somos, mas usar os parques como plataforma para isso. Mas nós temos uma esquerda no Brasil, incrustada no Estado, que é contra isso. Em órgãos como ICMBio, IBAMA, não todos, mas muitos. Enquanto que na China, que é um país comunista, os parques naturais são fomentados no país inteiro, fazendo com que trens de alta velocidade cheguem nesses lugares, com parques naturais, com parques culturais. 500 milhões de turistas viajando dentro da China. 500 milhões de turistas. 130 do exterior. Por quê? Porque o turismo é um grande gerador de empregos, gerará nos próximos 10 anos, segundo o WTTC, de 20% a 25% dos postos de trabalho no planeta, porque nós não sabemos o que acontecerá com a organização do trabalho na era da inteligência artificial. Uhum. Mas nós sabemos que o turismo vai crescer. E quanto mais você aplica tecnologia ao turismo, mais gera empregos. Ali. Né? Quando você entra automaticamente, como você entra aqui, é mais rápido. Quando você entra no hotel, mais rápido. Quando tudo mais eficiente, a cadeia é mais econômica, dá mais preço, dá mais volume. E aí a oportunidade. Como tem over-tourism em Paris, em Barcelona, Veneza, e aí vai Florença, etc., abre-se oportunidades para nós no Brasil, como abrem para os países da Rota da Seda, como abriu aqui. Né? Então é um mundo novo, mas só que nós no Brasil não estamos discutindo essas coisas. O que nós estamos discutindo no Brasil? As coisas da cabeça do Lula e do Bolsonaro, do PT e da direita mais irritada. Gente, é muita irritação, com um nível de sofisticação muito baixo de análise. Por que baixo? Porque é de time de futebol. Eu sou tal time, eu sou tal time. Então, agora, um país rico como o Brasil, se submeter a isso, num momento em que ele precisa se desenvolver, é dramático. Porque os Estados Unidos estão nessa, mas já são relativamente ricos, na média. Mesmo assim, estão perdendo com isso. Verdade. E nós perdemos a condição de conversar. Por exemplo, você pega o centro de São Paulo. O centro de São Paulo não é visitável para o turismo. Não. É a última cidade do mundo desse tamanho, ou relativamente grande, que não é visitável. Não tem apelo turístico, né? A situação de Cracolândia, etc., que é um problema... preparado para receber, né? Afugenta, então, no governo Dória, nós fizemos... O governador liderou a despoluição do Rio Pinheiros. Agora, o atual governador está despoluindo o Rio Tietê. Ora, se chegar em São Paulo e olhar o Tietê daquele jeito, e você querer que dos 2,5 milhões de turistas que vão lá a São Paulo, business, né, a maioria, mas... Enfim, tem 18 milhões de pessoas que visitam São Paulo, dos quais 2,5 milhões são estrangeiros. Nós poderíamos ter 10 vezes mais estrangeiros e 2 a 3 vezes mais brasileiros. Porque São Paulo é uma cidade atrativa, é uma cidade muito interessante. Eu sou apaixonado. É uma cidade maravilhosa. Só que ela tem dificuldade de fluir, de você caminhar. Por quê? Porque roubam o teu celular. Né? E quando você tem... Pegando o caso de São Paulo, tinha 60, 70 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje tem 5 ou 6, está mesmo nível nesse, vamos dizer assim, nesse índice, ou melhor que Nova York, ou sei lá, Pensilvânia, Filadélfia, aonde for, dessas grandes cidades americanas. Empatado com Miami, nós estamos nesse. Mas o roubo de celular não entra nisso, como o pickpocket lá de Barcelona, né, da Itália. Só que o nosso caso, esses assaltos de celulares não são um assalto a um equipamento que é caro.
é assalto ao teu banco, é assalto à tua liberdade, teu direito de ir e vir. Então, essa gradação é que no Brasil foi relativizada. É tratado como um problema da sociedade, que não sei o quê. E o Brasil é um país dos que mais encarcera no mundo. Nós somos o 3º ou 4º país maior encarcerador do planeta. Então nós temos dilemas complexos para resolver. Como fazer com que você resolva problemas como esse, né? E ao mesmo tempo não encarcere uma população? É preciso ter debate e discussão na sociedade. Tem? Não tem esse debate. Tem questões supérfluas que, na verdade, espelham uma luta de poder por 2 grupos. Né? E todo mundo no centro, onde eu me encontrava, muitos se encontravam, era Fernando Henrique, Temer, foram os governos que eu trabalhei, Luiz Henrique, Santa Catarina e João Dória, centro. Eu tive a honra de trabalhar com craques. Né? Todos eles precisam explicar o que os extremos não precisam. Os extremos simplesmente tipo, eu sou Flamengo, eu sou Fluminense e acabou. Eu sou São Paulo ou Corinthians, enquanto que as questões sofisticadas da sociedade, como essa que eu acabei de colocar aqui, essas que eu tenho colocado aqui, elas exigem abordagens como eles fizeram aqui, como fizeram, enfim, em várias cidades do mundo. É trabalhoso e duro. Não é simples e fácil. E simples e fácil vai dar errado, não vai dar certo. Tem um caso curioso para mim, já tem uns 4 anos que a gente, enquanto empresa, vai para o Web Summit em Lisboa, que é fantástico, um evento que a cidade, o país, até pelo tamanho de Portugal, vive o evento como em todas as suas instâncias. E há 2 anos, o Web Summit foi para o Rio. Então, ano passado foi a primeira edição, teve esse ano a segunda, e eu tive a oportunidade de visitar a primeira. E aí algumas coisas que pra gente que mora fora é muito simples, mas eu vi dificuldade para quem foi visitar o Brasil. O estrangeiro, para chegar no Brasil, aí eu não sei muito bem por causa qual motivo da lei, ele não consegue pegar uma linha de celular. A não ser que ele vá até uma loja específica de uma operadora, mas uma loja específica. E no Brasil você compra chip em banca, você compra em vários lugares. Mas o estrangeiro não consegue registrar porque não tem CPF. Então, para mim foi um choque muito grande, porque eu tinha amigos de Portugal que não conseguiam registrar o telefone. Estavam indo para um evento, ia passar 5, 6 dias. Mas é mais grave que isso. É mais grave. Veja bem, não existe país no mundo que você tem que dar o seu número da contribuição de impostos para comprar qualquer coisa. Isso não existe. A liberdade da tua relação com o Estado, a relação de uma pessoa com o Estado, de um indivíduo com o Estado, ela é um arcabouço legal, jurídico, que começa com a Constituição Federal. Depois com os vários códigos, Código Penal, Código Civil, não é verdade? Onde é que está escrito que nessa relação, onde a relação econômica é um imposto, porque você paga imposto direto, indireto, taxas, emolumentos, onde é que diz que esse número de contribuição dessa relação, que você como cidadão paga ao Estado, para o Estado ter dinheiro para fazer as coisas, quer dizer, você pega o teu dinheiro, você do seu trabalho, quando vai comprar um produto, paga lá um imposto, ou um imposto de renda. Onde é que está escrito que esse número dessa relação é o número que você tem que dar para comprar um chip celular? Um chip celular ou... Tem um americano que fala... Tem um americano no Brasil que tem um site lá que eu sou americano, ele fala, né? Aí eu fui comprar uma coisa no Brasil, me pediram CPF, ele disse, eu sou americano, então eu não posso fazer o CPF na nota. O que é para o americano? Não existe CPF na nota. Você tem que dar o seu número de contribuição de impostos para fazer uma compra de um produto. Olha o grau de liberdade que você perdeu sem a consciência, porque não é questionado no Brasil. Por que você tem que dar o seu CPF? Nem o brasileiro precisa dar. Por que precisa dar? Que tipo de controle isso? Isso aí é George Orwell, 1984. É Brasil filme. Você não precisa disso. Você compra e é seu. Você comprou o chip aqui. Por que você precisa dar CPF para ter um chip? Porque quem vai controlar você? E aí nessa visão... Aí você é uma democracia liberal...
Ah, mas por quê? Qual é o problema de dar? Não é qual é o problema de dar. Não precisa dar. Nem não precisaria. Nunca precisou. Cria barreiras, né? É uma barreira e é uma coisa inadequada. Primeiro que você tem que recitar um número com 9, 10, 11 dígitos. Tem que botar lá. Para quê? Se você está comprando, está pagando, não precisaria, né? Então a gente tem que se perguntar, nós temos que nos perguntar muitas coisas, não para ser contra, não para brigar, mas para poder discutir e aprimorar. O que eu ouvi aqui, que eu ouço em vários lugares, que estão indo para frente, que eu li eu escrevi até um artigo das manchetes do China Daily contra a Folha de São Paulo. Um de um país autoritário e de um país democrático. Mas as manchetes do China Daily são todas positivas. As nossas dos jornais brasileiros são negativas. É um estado de alma que nós temos. Um estado negativo de alma. Contra nós mesmos, né? E os países que estão dando certo criam um ambiente positivo de alma, de espírito. E não de negatividade, de desconfiança, né? De inveja, né? Porque o sucesso fica restritivo. O sucesso não é um estado... E o Brasil tem isso. Só que é abafado, suprimido. Né? Por isso surge em São Paulo um candidato como Pablo Marçal, que com todas as suas deficiências, fala isso. Eu não estou aqui julgando se é bom ou se é ruim, não estou fazendo avaliação política, ainda mais antes, em cima de uma eleição. Mas reflete essa questão da periferia, da ideia de subir na vida. De protagonismo, né? De sucesso. Prosperidade, que o Brasil é um país de oportunidade. E aí as pessoas querem isso, né? Mas porque o Brasil era um país de imigrantes. O Brasil deve o seu sucesso na era moderna aos imigrantes, principalmente da época de 1870, depois mais rápido em 1920, 1970 e 1940. Que dá lá 2, 3, 4, 5 lá, milhões de japoneses, sírio-libaneses, italianos, alemães, vai todo mundo para lá. Hoje a população do Brasil está caindo e não vai ninguém para lá. Sai de lá. Então essa é a medida. Quando é que você vai saber que o Brasil está dando certo? É quando ele voltar a ser o que ele foi no passado, que foi essa rampa que permitiu com o capital humano, porque é gente que faz coisas. Então você precisaria abrir o Brasil hoje. Qualquer pessoa da Europa que tivesse um diploma, valida, manda para o Brasil. Tira necessidade de visto dos americanos para o Brasil, deixa vir, simplifica. Os Estados Unidos fazem isso. Os Estados Unidos fazem brain drain, eles levam gente competente do mundo inteiro para trabalhar lá, indianos, brasileiros. Nesse momento tem brasileiros sendo chamados, levados todos para lá. Você forma um brasileiro em engenheiro e o americano leva. Agora, se forma um engenheiro na Itália e nós não levamos. Eles fazem igual... Trava o cara, né? Não deixa passar. Eles fazem igual a Europa faz com jogadores de futebol. Eles pegam no criadouro, né? Eu estava, em 2011, fui fazer um curso no MIT e o professor trouxe 4 assistentes brasileiros. E ele brincou assim, vocês acham que os nossos gênios estão aqui? Não, a gente busca os seus. Eles buscam, então assim, ganha bolsa em Harvard, ganha bolsa no MIT... Para jovens talentos. Toda a economia disruptiva americana tem 60%, 70% de estrangeiros, pelo menos. Google, Facebook, todos são. O próprio Elon Musk é da África do Sul. Aqui são 80%. Sergey Brin. Aqui são 80%. Aqui de Emirates, de uma população de 10 milhões, só 1 milhão são daqui. Então tem que trazer o cara. Eles querem trazer os melhores daqui. Mas imagina essa discussão no Brasil. Ninguém está falando sobre isso no Brasil. Não se fala sobre o que é importante. Isso é importante, ou não é? Se o Brasil se desenvolveu sobre essa base do imigrante, né, principalmente do imigrante com mais vontade, que ele é transformador, né? E quanto mais bem informado, melhor. Por que não é assunto? Porque nós estamos ocupados na agenda Lula e Bolsonaro e aquelas duas agendas que são antípodas, extremamente antiquadas e que não dizem respeito a um plano de país. Não diz respeito a nenhum plano para o país. Tem boas coisas em cada lado? Tem. Não estou discutindo isso. Quem está nos ouvindo e gosta mais da esquerda ou mais da direita, saiba que tem coisas boas dos dois lados, né? Para não entrar na discussão e não ser xingado pelos dois. Não, porque é um problema. Você no Brasil hoje vai falar qualquer coisa e apanha dos dois. Por isso que o centro não tem espaço. Porque o centro quer racionalizar, dialogar e ver como é que vai fazer para melhorar a coisa, né? Saindo dessa pressão para a discussão de temas como, por exemplo, imigração. Né? Tem várias coisas importantes para serem discutidas, nós estamos tocando em algumas, mas tem outras tantas a mais. O Rodrigo está aqui há muito tempo, eu gosto de falar que aqui nos Emirados
O pessoal não fica discutindo política, né? Discute futebol, o negócio que é trabalho, o que a gente vai fazer para, em 2127, montar uma colônia habitável em Marte. A gente vai nos eventos de governo, as discussões são... Alto nível. É para isso. Não recuperar o deserto, plantar no deserto, isso. A questão da água. Aqui eles fizeram uma revolução na água, fizeram revolução em portos, revoluções de infraestruturas, assim, gigantescas. O que a China também está fazendo hoje. Então, os dois grandes adventos, eu diria, dessa era moderna, estão aqui nos Emirados e na China. Né? E o Brasil já foi isso na década de 50. Nós criamos Brasília. Verdade. A gente fazia Ponte Rio-Niterói. Mas depois nós ficamos antigos, né? Então a China se abriu para o mundo, mesmo sendo um país comunista, e o Brasil, depois do plano real, ficou com âncora cambial, ficou travado no passado, aumentou o gasto fiscal, ineficiente, aumentou o juro e o Brasil está travado. O Brasil hoje tem um juro impossível, né? As condições de investimento no Brasil ainda são muito imperfeitas do ponto de vista do ambiente de negócio. Tem um estudo do WTTC ou do Fórum Econômico Mundial, dificuldade de lembrar qual dos dois, mas é um dos dois, em 2018, que bota o Brasil como um dos 5 piores ambientes de negócio para montar um negócio de turismo no planeta. E com um mercado gigantesco. Por quê? Porque a insegurança jurídica é terrível. Lógico, melhorou a infraestrutura, melhoraram várias coisas, né? Mas as privatizações dos aeroportos, elas foram muito imperfeitas. Elas melhoraram. Alguns casos, Florianópolis, por exemplo, é um efeito fantástico. Mas tem vários aeroportos que não são muito diferentes do que eram no passado. Por quê? Porque são condições mal pensadas de concessão e privatização. O que você faz? Bom, arruma, ajeita, chama o Ministério Público, chama o Tribunal de Contas, vai acertar as contas, vamos tentar acertar o modelo, né? E não judicializar. Tudo é judicializado no Brasil. Tudo judicializa. Né? O Brasil judicializa consumo, PROCON, tudo vai para a justiça. Né? Então você tem, nos Estados Unidos, na Alemanha, nesses países, você tem 200, 300, 400 ações no Supremo Tribunal Federal. O Brasil tem, sei lá, 200 mil ações. É gigantesco. Milhares. Né? Então é preciso reformar e não ideologizar. Porque quem fez reformas? Fernando Henrique. Quem fez reforma? Temer. Eu participei, nós abrimos capital das aéreas, a gente zerou a importação de equipamentos para parques temáticos, muitas mudanças. Você precisa fazer reformas macro, meso e micro. Por quê? Porque reformas são que nem um sistema circulatório. Você tem a horta, você tem os vasos, você tem as artérias. Se você não tiver as pequenas reformas, gangrena. Sim. Não flui um registro, uma assinatura. Entende? Que é o que eles fazem aqui, o que estão fazendo na China. Fizeram já na Europa faz tempo. Né? É você fazer com que haja fluxo. O dinheiro ele tem que fluir, o investimento tem que fluir em confiança e com menor... Né? Sabe aquela coisa da corrida de obstáculo na Olimpíada, o cara fica correndo e pulando? Tira os obstáculos, deixa o cara correr. É esporte, não precisa botar tanto obstáculo. Então quem tem menos obstáculo tem mais velocidade. Ô Vinícius, você tem, além dessa vasta experiência no mercado, na área pública, né? Você tem você vem do setor privado, né? Do turismo. Como você enxerga, por exemplo, os profissionais de turismo do Brasil que podem trazer seus negócios para fora ou também buscar parceiros comerciais para apresentar o mercado do Brasil? Porque eu enxergo o mundo, uma visão que eu tenho, a gente é muito bem visto na área de commodity. Mas outros business, as pessoas não conhecem o potencial do Brasil de ir para lá e investir no mercado brasileiro. Como que você enxerga isso aí, esse desafio? Olha, o Brasil continua sendo um desafio para o investidor estrangeiro de forma geral. Mas nós somos um grande recipiente de investimento estrangeiro. Né? Energia, por exemplo, telecomunicações foram campos, e ainda continuam sendo os campos de infraestrutura. Tem muito espaço, tem muita coisa para fazer. Mas na dimensão do turismo, o que nós temos de grande destaque foi a Accor, o Grupo Accor, que hoje tem mais de 300 hotéis no Brasil. Né? Pouco a pouco você vê algumas bandeiras como o Hilton se movimentando no Brasil, Sheraton, mas é pouco. E por que o brasileiro de trazer o pessoal de fora? Que você me conta, os números internos são gigantescos. Quantos são os... Nós temos 220, talvez um pouco mais, milhões de viagens. Nós temos a 4ª ou 5ª maior
economia logística aérea do planeta. E nós chamamos de turismo tudo que é deslocamento por qualquer razão, né, porque o reflexo chama The Visitor's Economy, a economia do visitante. É isso que faz com que, por exemplo, se você está num restaurante em São Paulo e você olha quantas mesas tem, esse restaurante tem 50 mesas. Se 30 mesas forem de fora, para o turismo, esse cara está hospedado em algum lugar, está pegando Uber, alugou um carro, né, da locadora, então ele é economia do visitante, que é o que move essa cidade, ou Nova York, as cidades que são movidas pelos visitantes. Isso os economistas não gostam, não entendem, e os brasileiros muito menos. Os economistas brasileiros entendem que turismo é uma coisinha que as pessoas fazem quando tem dinheiro para passear. Não para Disney. Então é muito difícil mudar porque eles estão no setor primário, secundário e terciário. Agora, essa é a cabecinha, desculpem aqui, né, alguns, mas não conseguem enxergar que em Gramado, por exemplo, tem 7,5 milhões de turistas numa cidade de 46 mil habitantes, e isso é uma plataforma que gerou a indústria de alimentos, imobiliária, indústria de calçados, na região é apoiada também pela Serra Gaúcha, de bebidas, vinho, etc., móveis, vestuário, porcelana. O próprio real estate, né? Porque tem muita real estate, né? Se você não consegue enxergar isso, você não entende Dubai. Ela é uma economia baseada. Em 2008 eu estive aqui captando o WTTC que nós levamos para o Brasil, mas 3, 4 anos antes eles tinham comprado 15 bilhões de dólares em aviões para trazer gente para cá, economia do visitante. E aí, sobre isso, sim, se faz o Financial Center, o novo porto, etc., etc., porque tudo a partir disso. É um hub multimodal e, hoje, um hub multimental, né? Que é café, é ouro, diamantes. Eu tive a ocasião de visitar esses polos que estão sendo criados aqui, em viagens pregressas. E hoje, AI e tudo mais. E grandes feiras, eventos, ou seja, o conhecimento vem com feiras e eventos. Precisa entender isso. Precisamos entender no Brasil que nós precisamos de venues, de locais para eventos, para que os eventos vão para lá. Então, hoje está evoluindo. Nós vamos ter o AMB privatizado, com a GL no comando, 1 bilhão de investimentos, aí começa realmente, né, a melhorar. Mas é muito lento. Se você olhar o crescimento do turismo no mundo, até 2030, vai ser de 45%. Caramba. Brasil, 15%. Caramba. 15% é bom, mas é um terço. Deveria ser 45%. Lógico, o que está puxando é aqui, e a China e os países da chamada Rota da Seda. É lá na Jordânia, em Petra, aqui, lá, etc., né? Istambul, enfim, no Egito, vários lugares. Mesmo Israel crescia muito até esse momento da guerra. E mesmo em momentos perigosos, esse turismo funciona. O que não impediria o Brasil de conseguir virar, né? Nordeste, Sul, né? Mas também faltam os investidores internacionais. Por exemplo, eu tenho um grande amigo, um bom amigo, um grande amigo, que é o Jorge Rebelo da Almeida, que tem o grupo Vila Galé. Vila Galé é um grupo importante. Investe muito no Brasil. Sim, Nordeste principalmente. Nordeste principalmente. Mas tem hotéis no Sudeste também, São Paulo, Minas. Ele insiste, ele adora, mas o Barceló foi embora. Está lá em Cuba. Desistiu. Né? Porque é difícil. E o Jorge Rebelo da Almeida me conta, eu já deveria ter desistido, mas eu sou tão apaixonado que eu fico. Porque tentam me mandar embora indiretamente. Uns me chamam, outros me empurram. Chama e empurra. Quem chama? Prefeitos, governadores. Né? Quem empurra? Órgãos ambientais, essa coisa atrasada de não dialogar, né? Então nós poderíamos ter muito mais. Teve um momento que o Neymar, falaram que o Neymar ia fazer uma praia, um resort e tal. Cancún é esse exemplo. São, sei lá, 20, 30 quilômetros. Foi feito lá naquela península um polo que atrai 30 milhões de turistas por ano. Ora, aqui entre nós aqui, vamos lá. Pensa, quem tem 8 milhões de quilômetros de praia, ou mais, porque é entrecortado. 7 milhões, 8 milhões de quilômetros. Quanto faz falta 20 quilômetros para fazer resorts e gerar 10, 20 bilhões de receita, impostos e ensinamento, aprendizagem numa costa
de milhões de quilômetros, qual é a falta que faz? Aí entram influencers, atrizes, e uma discussão de um despropósito, ao invés de dizer, vamos conversar, vamos dialogar. Político, o que vai ter nesse lugar aí? Vai atender, tem como atender pressupostos ambientais? Tem como... Não há essa discussão. Você sabia que aqui, é uma condenação. Uma condenação do desenvolvimento. E aqui um ponto importante. O que é o desenvolvimento? Eu tive a sorte de ter tido na minha vida alguns amigos assim que me ensinaram muito. Um foi o professor Domênico De Masi, que faleceu há um tempo atrás. Outro foi o professor Ignacio Sachs, que é um dos criadores do termo desenvolvimento sustentável, que nos assessorou no SEBRAE, no meu período de direção do SEBRAE Nacional, e em Santa Catarina, porque foi orientador de muitos economistas de lá. Ele era presidente da grande escola de estudos, da Grande École d'études de l'Amérique Latine, em Paris, que é uma grande escola da era napoleônica. Não é Sorbonne, é aqui. ENA, por exemplo, École Nacional de Administração, École Nacional de Engenheiros, de Químicos, né? E o que ele dizia? O desenvolvimento sustentável tem 3 pilares. Ele é um dos criadores do termo. Ele é Brundtland, lá em 72, primeira-ministra da Noruega. Qual é o primeiro pilar dos 3? Um é ambiental, outro é social e outro é econômico. Eu perguntei, professor Sachs, qual é o mais importante? O econômico. Porque o econômico paga os outros 2. Sem o econômico, ele me explicava, ele, criador do termo, sem o econômico não tem o social e não tem o ambiental. Pode ter o econômico e não ter o ambiental e social? Pode. Pode haver isso. O cara vai lá, explora, estraga. Essa é a premissa de quem está de olho. Eles vão só estragar tudo. E houve caso, e tem caso, mas tem um aprendizado sobre isso. Mas a premissa é, isso aqui, econômico, é possível fazer o ambiental e social? É. Mas é possível fazer o social e ambiental sem esse? Não. Então pronto, a discussão tem que começar daqui. E não ao contrário. Dizer, não, se vão fazer desenvolvimento, vai ser assim. Então eu me isento da responsabilidade, eu desmoralizo a hipótese do desenvolvimento e a transformo em uma negativa. Sendo que a questão central sobre desenvolvimento, e aí é o meu ponto de vista, é moral. Desenvolvimento é uma questão moral. Sempre vai ser. Por quê? Porque é uma questão de equidade e de oportunidade. Todos que estão nos ouvindo agora e nós aqui, temos uma correlação direta com alguma oportunidade que nós aproveitamos porque nos foi dada. Ou herdada, ou os nossos pais, ou avós, ou bisavós tiveram. É uma oportunidade, é uma passagem, um emprego, um ensino, uma aprendizagem, algo que passa. E ali, quanto mais pessoas passam nessas oportunidades, mais desenvolvimento tem, porque mais gente chega e gera mais PIB e mais retorno. Aí você vai dizer, mas quem garante que isso vai ser justo? Bom, aí você vai discutir como vai dividir isso. Mas a economia está crescendo, as pessoas estão se desenvolvendo, né? Elas querem isso. Elas precisam melhorar, elas precisam ter retorno. E aí elas terão mais paciência. E a democracia subsiste. Por quê? Porque se eu estiver crescendo e me desenvolvendo, podendo dar oportunidades aos meus filhos, conviver bem com os meus amigos e crescendo e me desenvolvendo, eu passo a ser positivo, não negativo. Eu não posso viver na negatividade. E o Brasil, que é talvez a terra de maior oportunidade, uma das terras, talvez a terra de maior oportunidade de riquezas do planeta, vive em desoportunidades, criando aqui um neologismo, não entendendo que o desenvolvimento é uma questão moral. Então, aquele carimbo que fica 10 anos lá brigando, aquele empreendimento que leva 10 anos para ser construído, licenciar, andar, acontecer, ou em energia, ou em... Poxa, nós somos 80% de energia sustentável, nós somos o país relevante do mundo com maior quantidade, maior percentual de energia renovável do mundo. E nós nos vemos como, ao contrário disso. Nós temos uma noção tão errada dos nossos feitos que chega a machucar. É doloroso para nós a gente se olhar de um jeito tão errado, né? E não entender que olhar do jeito certo nos daria uma plataforma para pensar mais certo ainda e melhor ainda. Sendo um grande produtor de energia verde para o planeta, de turismo de natureza em altíssimo nível, de muitas transformações, mas nós estamos
nos sufocando. Nós estamos nos sufocando. A nossa mídia, a grande mídia brasileira, é algo assim que não existe em nenhum lugar do mundo, de tão descontextualizada. Eu falo isso, escrevo sobre isso. É preciso contextualizar as coisas no interesse de um país. É preciso parar e pensar, né? Senão... Essa parte até das praias, muito interessante, comparando com aqui até, com Dubai. A maioria das praias são privadas aqui, exploradas por redes de hotel e atrai o turismo do mundo inteiro. Até no Calaf, que a gente tem diversos hotéis aqui, na Palmeira, em outros lugares. E você traz segurança para cá, para o país, e atrai turismo gigantesco. Aqui em Dubai são 3,5 milhões de habitantes, 3,5 milhões, e ano passado tivemos 17 milhões de turistas vindo de fora. E aí no Brasil, como você falou, a parte econômica às vezes fica de lado por um debate ideológico. Mas o debate pode haver. Por exemplo, no Brasil tem uma discussão de que tem que ter acesso público à praia. Tá bom. Então, é bom isso? Vamos discutir. Não, mas parece que é. Me parece, inclusive, que seja. Se é da nossa cultura essa ideia, né, e ela vem por um acidente histórico, que é justamente a proteção que a coroa fazia da costa por conta da proteção contra os espanhóis. A culpa é dos espanhóis no final, né? Então eles criaram as chamadas áreas de marinha, que hoje pertencem ao Patrimônio da União. Então, a discussão é que tipo de uso você vai fazer disso? Mas a premissa não é debater e discutir. A premissa é um lado é contra, outro lado é a favor, sem discutir como seria a melhor forma de juntar essas duas coisas isso, né? Em desenvolvimento sustentável, econômico, social e ambiental. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Isso seria possível se as pessoas fossem adultas. Aí você tem um país adolescente, eternamente adolescente, que age exatamente dessa maneira. Como é que age um adolescente? Não quero. Ou eu quero. Não quero porque eu não quero. Não quero ou quero. E um país adulto diz o seguinte, o país assumo essa responsabilidade, vamos discutir. Eu sou adulto, nós somos adultos. Tem adultos na mesa. Então você tem uma opinião, eu tenho outra, a gente vai tentar negociar. Como é que o professor Sachs chamava isso? Se eu perguntei para ele, estava numa reunião do BID, estava presente o Pelé e o Kissinger. Uma reunião brilhante, em termos de ideias, né? E o Pelé pelo carisma, era uma reunião no Banco Interamericano. E sentado num cantinho, eu e ele, eu perguntei, professor Sachs, deixa eu lhe fazer uma pergunta infantil e perigosa de responder. Como assim, Vinícius? Professor Sachs, como é que os países nórdicos resolveram a questão do desenvolvimento? A forma de fazer. Aí ele olhou e disse, Vinícius, a forma chama-se desenvolvimento negociado. Como é que é o desenvolvimento negociado? Tem origem lá nos Vikings. Não sei se vocês viram aquela série Vikings. Fantástico, eu assisti todos. Você viu como as decisões eram tomadas? Elas são tomadas naquela sala do trono, fica o rei ali, o pessoal todo, o povão fica todo ali, e a questão é colocada aí, debate. E parece muito com a cultura árabe aqui, que chama os Majlis. Majlis, né? Que também, no final das contas, são os líderes da comunidade. Que é o cultural tribal para chegar a uma mediação. Pois é. Quando evolui no Brasil é que a gente tem mediação e arbitragem, a gente tem TACs, né, termo de ajuste de conduta, que vem dessa lógica, que é o desenvolvimento negociado, né? Mas como é que você faz o desenvolvimento negociado funcionar? É preciso que a mesa seja de vidro. Que não tenha nada, que ninguém tenha mangas curtas, e que possa ser observada a reunião, pode ser transmitida. Se é transparente, qual é o problema? Isso faria o Brasil avançar muito se fosse tudo colocado dessa forma. Mas o Brasil tem a tendência à judicialização como lawfare. Warfare, lawfare. Então eu entro contra uma ação contra você, eu sou o Ministério Público Federal, você tem empreendimento, você vai ficar 10 anos se defendendo, eu ponho o custo, um dia você vai aprovar. Só que durante 10 anos não tem emprego, não tem imposto, eu imputo um custo a você. Muito dinheiro, gasta muita energia, pior do que o dinheiro é energia. Cost of transaction. O que são cost of transaction? Que é o que você está se referindo. É todo o custo que não agrega valor relativo ao produto final. É custo intermediário, custo de transação.
Então, você aumenta o custo de transação, aumenta a ineficiência e o turismo, por exemplo, sai caro no final, porque tem que botar no custo. Tem um advogado, tem um ambientalista, tem isso, tem aquilo, parará. Quando, na verdade, você chega em Miami, por exemplo, para instalar uma marina, são 2 folhas de papel. Só. Eu vi as 2 folhas de papel. Por quê? Porque existe um plano que diz aqui pode, aqui não pode, aqui pode, aqui não pode. E onde não pode, não pode, onde pode, pode, e as condições são essas. Você adere e faz, disputa, então, acabou. No Brasil, se tiver uma marina aqui e tiver licenciada, levou 10 anos para licenciar e está licenciada, e se quiser fazer uma, vamos dizer, a 1 quilômetro, vai ter que começar tudo de novo. Não existe uma região, não existe esse sentido moral de induzir a esse desenvolvimento, a esses empregos, a esses impostos com eficiência. Não, ao contrário. Existem criar impedimentos, né, para que... Você pega as 9 marinas de Salvador, eu não sei hoje, mas as 9 marinas de Salvador, todas elas estão sempre sob júdice. Então sempre tem discussões. E você pode ter todos os documentos, alguém aparece com um questionamento... E trava tudo. E começa a travar. Então, isso para um resort, para um empreendimento... Então, é lógico que afasta as pessoas, como afasta também o roubo de celular. Então, a tua resposta é... Não é melhor no Brasil, porque nós, no fundo, nós não estamos agindo como adultos e fazendo as perguntas certas. Se você está fazendo a pergunta certa, aí a resposta vai virar, se você virar como a resposta mais aproximada da pergunta. Agora, se você nem fizer a pergunta, é porque não importa. Então, se ninguém faz a pergunta no Brasil, por que nós não temos mais empregos, mais desenvolvimento, mais... É porque a pergunta não está sendo feita. Você falando da simplicidade, um exemplo, quando eu mudei para cá, me chamou muita atenção quando eu fui alugar um apartamento. Contrato de aluguel é uma página. É uma folha, ele é padrão para qualquer um. Tem um lugar de botar o valor, lugar de botar o prazo. E é rápido, né? E o lugar de botar o nome de quem está alugando, de quem é o locatário. Acabou. Não tem... Teve 3, 4 páginas de contrato para discutir as possibilidades. Não, tá claro, tá aqui. Teve um evento do LEED, até um seminário recentemente de real estate, mercado imobiliário, e debatendo com um grande grupo brasileiro aqui, e estava o pessoal da Dubai Land Department, e que fiscaliza, que cuida disso. E o CEO desse grupo falou assim, no Brasil às vezes demora 10, 15 anos para aprovar um projeto. E o cara falou, que absurdo, como que vocês crescem? E até uma pergunta para você, Ministro, como que você vê na parte prática para os próximos, até para deixar para o pessoal, principalmente do turismo, o que você acha? É o empresário brasileiro começar a beber dessa água daqui? É ele vir experimentar, ver... Como que você acha que a gente pode começar a mudança de forma prática? Bom, antes de te responder, e a resposta para mim é muito simples, apesar de não ser mágica, mas é simples, não é complicada. Dizer que, por exemplo, no caso do aluguel, o Brasil, sei lá, são números diversos, depende do ângulo que você coloca, mas o Brasil precisa de 10 milhões de habitações, por hipótese. Esse é o maior número. Tem gente que fala que é 2, 3 milhões, depende do ângulo. Se você vai desfavelizar todo mundo, dar a casa para todo mundo, depende de como você olha. Agora, se você tem um sistema eficiente de aluguel, e uma parte disso foi solucionada pelo Airbnb, por coisas como o Quinto Andar, que desobstruíram um pouco, você libera um conjunto enorme de imóveis desocupados para serem alugados. Isso gera mais eficiência no mercado e cai o custo do imóvel mais barato, por óbvio. E, no segundo momento, incentiva a construção civil. Então, você tem a lógica da eficiência, diminui o custo de transação, aumenta a eficiência da economia. Então, o ângulo da discussão deve ser sobre eficiência e reformas são sobre eficiência, eficácia e produtividade. E aí, competitividade. Todos os custos que não geram benefícios, só geram custos, como judicialização, por exemplo, eles encarecem tudo. Aí você pergunta, como é que você muda? Né? Os chineses dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Né? O que mais se precisa fazer é fazer com que público e privado conheçam experiências de outros lugares na prática, vejam, entendam formas diferentes de fazer. Na minha experiência, sempre que isso aconteceu, sempre que você teve gente, empresários, enfim, e público e privado, indo a lugares como aqui e entendendo
ou na Flórida, ou no sul da França, nos lugares onde funcionam, feiras, por exemplo, né? E lugares onde essas coisas estão realmente sendo discutidas e debatidas em termos de como funcionam essas coisas, há grande chance de evolução. Grande chance de evolução. Por quê? Porque é diferente você ter pessoas que vêm conhecer o que está acontecendo aqui e quando voltam lá, não conseguem explicar. Esse é um problema aqui. E aumenta, em termos de modelo, né, que tem... Assim, para quem está nos ouvindo, eu não estou dizendo que o Brasil deva ser igual a Dubai. Isso é importante, porque as pessoas, muitas pessoas, elas estão com uma premissa no Brasil sempre de divisiva. Então, este ex-ministro, ex-presidente da Embratur, está dizendo que o Brasil tem que ser igual a Dubai, cheio de prédio grande e tal. E então nós temos que importar o deserto. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que cada lugar tem a sua forma eficiente de fazer. Então a Sardenha tem um jeito dela de fazer. É natureza. Então ela vai trabalhar aquilo ali. O Yellowstone, o Parque de Yellowstone, o parque que eu fui lá em Kunming, na China, tem o seu jeito de fazer. O importante é ser eficiente na sua proposta, né? E conhecer permite público e privado dialogarem sobre o que viram e como entenderam e como interpretam, porque ver... O que é inteligência artificial, já que você estudou essa área? Inteligência artificial é uma emulação da inteligência humana, que é a interpretação de uma informação por um software ou por um processamento mental de acordo com o programa, ou seja, com o conhecimento prévio de um indivíduo. Se eu tenho pouco conhecimento, eu processo e tenho uma conclusão errada acerca do... ou pobre em relação ao que está sendo visto. O que eu tenho que aumentar? Eu tenho que aumentar esse escopo de conhecimento. Que aí eu tenho condições... E lateralizar discutindo com uma pessoa que até pensa diferente de mim para tentar construir dialeticamente o que é a síntese. Tese, antítese, síntese. Você vai evoluindo, né? É a maneira de você fazer, é expor as pessoas a isso. Agora, qual é o problema do entendimento de um país ou de nacionais nós brasileiros sobre o mundo ou do mundo sobre nós? São os clichês, né? Porque o repertório, que é o que define o software, é o repertório. Um repertório largo é um software largo. Conheço muitas coisas. Tem a base de dados muito ampla. Mais ampla. O problema é o clichê. Quando você pensa em italiano, você conhece a Itália sofisticada de Milão, Modena, da Ferrari, ou a sofisticação de Roma, ou de Milão, ou enfim, do norte da Itália, ou mesmo de partes do sul da Itália, etc. Ou você pensa num filme da máfia, ou numa pizzaria napolitana e numa música na tarantela, né? Você pensa na visão simples. Brasil, eu vi isso aqui hoje. O Brasil é o Rio de Janeiro, me disse um árabe samba. Aqui. É o samba Rio de Janeiro. Clichês. Alemanha. Alemanha tem muitas Alemanhas. A Prússia, o Sul, a Bavária e tal. A Oktoberfest. Então, o alemão é um cara de calça com suspensório, calça curta, com uma meia grossa e tomar um chopão e um Mercedes do lado. Não é isso. Tem os festivais de Bayreuth, de música clássica. Tem uma civilização, né? Isso vale para todos. Aqui também o clichê de que é um país de guerra, reprimido. Ou repressão, né? Repressão ou que a religião é muito repressora, no final das contas. São clichês. É outra coisa. Então, como superar isso? Né? É preciso viajar, ler, entender. Isso pode ser feito. Você faz isso, você está fazendo isso, está trazendo brasileiros, está fazendo simpósios, seminários e tudo. O LEAD faz isso no mundo inteiro. O João Dória merece um reconhecimento. O Instituto Milken, do qual eu faço parte, faz no mundo inteiro. Eles terminaram um mega seminário onde teve lá Ray Dalio, da Bridgewater. Né? Por quê? Porque eles reúnem os maiores financistas, mas não mais só em Los Angeles ou em Washington, onde eles compraram uma sede de $1 bilhão. Na China. Na China, em todas as partes. Os chineses também fazem.
E nós fizemos em Istambul. Então, esse mundo que se integra, nós devemos acelerar isso. Acelerar. Porque, ao acelerar, nós estamos aumentando o nosso repertório. Aí a informação é processada num repertório maior. Se o repertório for muito pequeno, você vai ter um software desse tamanho para interpretar uma realidade complexa. Né? E aí tem sucessos setoriais, claro, mas a sociedade como um todo, ela fica, eu diria, sem uma capacidade de processamento de interesse coletivo. Ela pode ter interesse individual, setorial. Eu vou com o meu setor, eu vou na feira, eu pego a máquina, compro equipamento, desenvolvo. E depois eu fico reclamando que não tem jeito de trabalhar no Brasil, porque a lei, porque isso, né? E quando, na verdade, tem muitas questões. O turismo é um caso, que são no atacado de interesse de todo o turismo do Brasil, como nós abordamos no governo Temer, fazendo reformas, né? Mas que tendem a um cacuete no Brasil de cada um defender o seu lado. Eu peço uma isenção para o meu setor, eu peço um benefício para a minha área, mas quando se pensa, vamos fazer uma mudança de país, bom, existem momentos interessantes, como a reforma tributária, a reforma trabalhista. O governo Temer fez a reforma trabalhista sem uma greve, a reforma do ensino médio, porque o Brasil é um país que precisa de reformas para fluir, não de gritaria ideológica. Gritaria ideológica é do século XIX para XVIII, XIX. Essas discussões são... O mundo real é o mundo do motoboy, é o mundo da teleentrega, é o mundo da inteligência artificial, é o mundo das novas tecnologias, e nós não estamos discutindo essas coisas no Brasil no nível e na necessidade que estão sendo discutidas aqui, né? Ou em outros lugares. Então nós temos que fazer essa aproximação, fazer o Brasil circular, né? Eu acho que os resultados vão ser mais rápidos, porque ver as coisas não significa interpretar, não significa entender. Você pega um exemplo, uma pessoa que tenha 50 anos de idade, ela pode ter escutado sobre as guerras do Líbano os últimos 30, 40 anos. Ela entende? Não. Se ela não for ler um texto mais profundo, assistir uma entrevista no YouTube melhor, ou ler um livro, não entende. Ela pode ter opinião sem entender nada. Ela pode ser pró-Israel, ou pró-Hezbollah, pró-Irã, ela pode ser várias coisas. Se apressando, mas se ela não entender, né, ela não vai conseguir sequer ter, vamos dizer assim... É uma dimensão do espectro real. Assim, não real, mas mais próximo. Isso se chama cultura. Cultura é tudo que se aprende, menos o que se esquece. É o que sobra. Então eu tenho que saber muito, aprender muito para ter uma sobra que me faça ter um sistema interpretativo que me dê inclusive felicidade de poder entender e não ser um bruto, simplesmente concluindo, tomando um lado, né? Isso é uma ameaça à civilização. Isso é uma ameaça. O professor Domênico De Masi dizia que sobre o Brasil vocês estão tendo um retrocesso civilizacional. Nós estamos rendendo um retrocesso. Paradoxo é que tem mais gente envolvida no debate. E isso é um dos problemas, mas essa é a vantagem. Essa é a vantagem. Você quer mais gente, mas você precisa ter mais conteúdo. Mais qualidade também, né? E aí não é lendo um parágrafo do Google. Tem até uma piada antiga, que não sei se você conhece, são mais jovens talvez tenham passado essa. Qual é o melhor lugar do mundo para se esconder? Sabe onde que é, não? A segunda página do Google. Porque ninguém passa da primeira. Ninguém vai lá. Passa da primeira. Né? Essa é a brincadeira. Mas assim, gerar conteúdo é muito importante. Vamos ver o caso do Brasil. A gente exporta 80% do suco de laranja que é consumido no mundo. Nós não sabemos disso, nem o consumidor sabe disso. E fica assim. Nós temos uma história no Brasil fantástica que serve para ser contada em muitas séries de Netflix. Nós temos histórias fantásticas. Nós temos narrativas fantásticas. Mas nós não fizemos um cinema suficientemente forte para isso. Nós fizemos, numa época, novelas. Exportamos novelas. Isso já está superado. Novelas são um produto superado. Né? A sociedade sofisticou, ela quer séries, quer filmes, tal, etc. É lógico que tem um retrocesso também em filmes, mas hoje tem muita opção. Então essa é uma plataforma que os espanhóis estão agindo bem, os turcos estão agindo bem. Os escandinavos também, estão bem. Os argentinos estão bem. Argentina, isso vai. E nós temos muito espaço para melhorar isso. Nós precisamos de mais roteiristas,
Eu tenho conversado com algumas pessoas, inclusive com o diretor Bruno Barreto, que está fazendo um filme sobre o Michel Temer. Eu estive conversando com ele. Legal. E ele concorda, é um grande roteirista, um grande cineasta, e concorda. Mas o que os chineses fazem? Os chineses exportam alunos para o mundo inteiro. Em todas as áreas do conhecimento, eles mandam os chineses estudar. E nós fizemos, acho que no segundo governo Lula, um trabalho desse tipo, mas não foi bem feito. Não havia Ele foi interrompido, né? E não houve tanta meritocracia. Era mais justiça social, sabe? Uma coisa assim de cursos. Era muito bom. Sem saber inglês, a pessoa ia, quer dizer, tinha uns defeitos que precisavam ser corrigidos, que não é problema, né? Se teve uma iniciativa. Mas o mundo é feito de narrativas e histórias. E uma das formas de compensar a falta de leitura do nosso tempo é com a qualidade de audiovisual. Audiovisual é uma grande compensação. Eu mesmo leio menos e assisto muito mais palestras e filmes no YouTube de conteúdo, de documentários, porque você tem o professor pessoalmente que vai escrever o livro lá, você tem ele ali falando e você, se não gostar daquela, você muda ele para uma outra entrevista e ainda fica ali, né? Que não preclui você ler o livro, que é um tipo de reflexão diferente. Diferente, né? Mais introspectivo e mais criativo, a leitura paradoxalmente do que assistir determinadas coisas. Mas é nesse universo que nós também não estamos. Nós não temos a nossa história contada de uma maneira palatável para a população. Ou seja, essa questão de quem nós somos realmente não está bem resolvida no Brasil. Nós somos o quê? O que é central na visão de um brasileiro sobre o Brasil há 60 anos que seja? É uma versão de Casa Grande Senzala ou de Sobrados e Mocambos, que é a novela da Globo. Como é que ela é feita? Historicamente, você tem uma casa grande, tem uma sala embaixo, atrás uma escada que sobe para os aposentos. É uma família ampliada, onde moram mais pessoas que o pai, além do pai e a mãe, moram mais gente. E parecido com o filme Sabrina, tem um motorista que tem uma filha bonita ou que tem uma relação com uma área mais humilde da cidade. Então, antigamente era Tijuca, era aqueles bairros bucólicos do Rio, onde havia uma interação, onde alguém tinha tido filho com alguém, não sei o quê, que tem uma empresa onde ninguém trabalha. Hoje, no caso, é a favela, onde tem pessoas felizes e boas e pessoas ricas que não trabalham, né? E isso é um quadro do que seria o ser humano burguês brasileiro, né? Um universo não é de superação. Ninguém está trabalhando para vencer, como é a história de Hollywood, do professor que vai vencer, do astronauta, do piloto, é de superação. Nós não. É tudo estático. Não há afluência social. Verdade. A exceção foi Rainha da Sucata, talvez lá atrás. Ela é paralítica, paralisada. Então não há valor num personagem normal, burguês, como personagem universal. Na Argentina você conhece, o Darín faz esses papéis, até de um funcionário público, em visão universal. Não caricata. Muito Borges, muito psicoterapêutica. E pouco Jorge Amado, que é fantástico, mas pouco regional. Né? Pouco Machado de Assis, pouco. Né? Eu não sou especialista na área, mas sou observador. E para mim isso tem impacto. E esse impacto tem que ser analisado, tem que ser olhado, tem que ser visto. Qual é o impacto dessa visão de quem nós somos? Quão vazio é essa visão de quem nós somos nos últimos 60 anos? Né? De uma teledramaturgia de alta qualidade. Mas ela precisaria ter sido contrabalanceada durante esse tempo por produção cinematográfica, de séries, etc. Porque a sua prevalência não é um em si de culpa da produção, por exemplo, da TV Globo. Não estou botando o dedo nesse sentido, é que ficou muito pouco isso. Né? E os nossos filmes, nós temos
grandes diretores, evidentemente, mas não há, por exemplo, o esforço que há na Espanha, que você vê hoje, que todas as províncias, as regiões, são fomentadoras de um cinema que explodiu no mundo inteiro. Não há isso. Não há uma estratégia nossa para isso. Então, isso é assunto para conversar? Eu acho que é assunto para conversar. Sim. Está se discutindo isso no Brasil? Pouco. O mundo sabe que o Brasil teve o império. Nós fomos nós somos um dos maiores impérios ainda, entre aspas, do planeta. Estados Unidos, China, Índia, Rússia e nós. Né? E nós fomos literalmente o império durante, 60 anos. Alguém sabe disso? No mundo. Né? Alguém conhece a história da fuga do Dom João VI, que foi pintada pela Carla Camurati de uma maneira, de um jeito, ok, mas teriam que ter sido outros jeitos. Visões, se pensou, inclusive... Outros pontos de vista. Né? Se pensou no Brad Pitt para o papel de Dom João VI em um determinado momento. Porque você cria elementos universais da época, né? O que Dom João VI fez foi fantástico. Enganou Napoleão, trouxe a corte inteira para o Brasil, montou um estado burocrático que até hoje é criticado, mas foi muito útil. É o único estamento estatal da América Latina relevante é o brasileiro. Né? Portugal já tinha sido um feito em si, porque é o único país da Península Ibérica que é país e foi o primeiro Estado-nação da Europa, Portugal, antes da própria Espanha. Né? E aí você tem Dom Pedro I, Dom Pedro II e tem José Bonifácio, enfim, a Proclamação da República e uma série de episódios que tem alguns livros fantásticos, escritos por biógrafos fantásticos, tem conteúdo. 1809? 1809. Tem, esse é do... Não sei se é do Laudelino. O nome do escritor. Eu li e estou com um problema de memória aqui, mas... Eu li os dois, muito bons. São versões, vamos dizer assim, jornalístico, né, mas são pré-roteiros do que poderiam ser... Grandes séries épicas. Grandes séries, né? Nós temos os paulistas, a industrialização de São Paulo, tem no Sul, tem no Nordeste. Nós temos sagas fantásticas no Brasil inteiro. Né? Essas histórias precisariam ser contadas para dar estofo a esse repertório. Para que nós tivéssemos mais força e não ficarmos dentro dessa visão de novela. Né? Tem até alguém que disse que a diferença do cinema para novela é que no cinema você pega Guerra e Paz e transforma em um filme de 2 horas. E na novela você pega 5 minutos de José de Alencar e faz uma novela de 9 meses, que é muito discursivo, né? Tem um valor, tem relevância, mas havia um tempo que as novelas brasileiras lideravam na Turquia, hoje não lideram mais. Hoje a Turquia exporta séries para o Brasil. E de um ponto até que se falou da questão de cultura tal, de conhecimento, um ponto que até em outras conversas o Brasil fala pouco inglês e deixa, acho que, muito preso lá no... Fica algo regional, fica algo dentro do Brasil e o brasileiro não consegue ir para fora pela limitação do idioma. E você, no começo da conversa, disse que desde de novo aprendeu inglês e isso te abriu a porta para o mundo. Você acha que isso é um problema também do Brasil, de falar pouco inglês, ou até na parte de empresário mesmo? O problema do Brasil não é pouco ensino de inglês, é pouco aprendizado em inglês. Nós somos o 3º maior mercado, se não o 4º maior mercado de ensino de línguas do planeta. É mesmo? O problema é que a entrega de aprendizagem é baixa em relação à oferta. Né? Tem razões para isso. Uma que... Bom, vamos pegar pelo começo. O ensino obrigatório do inglês, se você olhar um vestibular e olhar o que se pede dentro de um vestibular em inglês, parece que quem faz aquela prova fala inglês. E não... Tem uma dissonância ali entre o que seria no vestibular numa prova de inglês versus o que uma pessoa é capaz de falar. Então você veja quanto fazer de conta que ensina e fazer de conta que aprende é um problema do sistema de ensino do jeito que é. Né? Eu preferiria que as pessoas tivessem uma prova de inglês mais fácil no vestibular, mas
falassem aquilo lá ou escrevessem aquilo lá. E não simplesmente decorassem para passar no exame. Né? Então, toda a parte obrigatória bate nisso, que ela não é real. Ela é para uma função de uma prova. Né? A segunda é que esse mercado brutal de idiomas no Brasil acaba repetindo isso em parte. O que está suprindo, e tem muita gente aprendendo a falar, é a internet. As pessoas estão começando a juntar as peças, porque o ensino de línguas, ele é dedutivo. Você, com alguns signos, né? Isso a partir da ideia de que a língua seja inata. Isso é Noam Chomsky e é o prêmio dele, é o Nobel que ele ganhou, demonstrando que a linguagem é o nosso latido. Nós somos isso. A linguagem é... Tanto é que uma criança consegue aprender 3, 4 idiomas maternos ao mesmo tempo, porque ela está pronta para isso. Né? Então, nós erramos na forma de aprendizagem, erramos em excessiva quantidade de informação e pouco resultado de capacidade de comunicação, e isso pode ser reformado com AI, com inteligência artificial, ou seja, nós podemos compensar tudo. Então eu não viria como um problema insolúvel. Um problema é um problema quando ele se apresenta com a condição de solução, senão ele não é problema. Então ele é um problema solúvel. Hoje há condições de criar mecanismos. Agora é preciso você pegar, por exemplo, toda essa obrigatoriedade de ensino de inglês e transformá-la numa coisa interativa já no primeiro grau, no segundo grau. Porque você já soluciona uma parte do problema de forma com equidade em todo o sistema de ensino. Né? Existem mecanismos para isso? Existem, mas você precisa fazer uma reforma. E eu acho que as escolas privadas também estão caminhando nessa direção. Fazer com que a pessoa fale, é preciso fazer com que a pessoa se expresse, né? Que ela converse e que ela escreva. Né? Esse é um movimento. Hoje ele é solúvel, né? Hoje ele é relativamente fácil de fazer. A questão é escalá-lo, fazer escalável para todo o Brasil. Aí você vai dar oportunidade para todo mundo ao mesmo tempo. Esse pensamento eu vi nascer em 2007 com Mike Milken pessoalmente, quando ele montou uma base do Knowledge Universe, da Knowledge Universe, que é a empresa dele de K-12, que é de ensino de 0 a 12 anos, que é a maior empresa nos Estados Unidos desse tipo de ensino de compensação para os sistemas oficiais, é o sistema de, vamos dizer, reforço. Né? Ele montou uma base de ensino ali e em Singapura para a Índia e para a China, que eu não sei como está, né? Mas um dos embasamentos era justamente o conteúdo livre que tem na internet, que está liberado, que pode ser mapeado para ser entregue para qualquer aluno em qualquer lugar do mundo. Né? Ou seja, existe uma aula perfeita de tabela periódica, onde você entenda na química a tabela periódica, existe essa aula, é essa aula que tem que chegar. Não é uma aula de um professor que não sabe do que está falando, que também decorou a tabela periódica, ou de um episódio da história, sei lá, da Revolução Francesa, ou de ângulos diferentes, com palestras diferentes, ou aulas de grandes professores que podem ser legendados ou traduzidos. Então, isso é possível. É possível. Tem uma moça que eu conheci das Filipinas, que o filipino aqui, ele é reconhecido por ter um inglês muito bom. Né? Então, vários cargos importantes, enfermeiros, na área de saúde principalmente, você vê muito filipino trabalhando aqui. E me chamou a atenção por que as Filipinas, o pessoal fala o inglês tão bom. Na escola, educação básica, determinação do ministro da Educação, que as matérias base, elas são na língua local. Mas a química, a física, as outras disciplinas, eles usam todo em inglês. Então a criança, desde a educação falam básica, bem, né? Todos falam ela bem. já é provocada a aprender inglês. Eles não vão, acho que o mercado pequeno não vai traduzir os livros todos para a língua local. Eu vi isso também, ouvi isso em Portugal. Os desenhos, uma Peppa Pig da vida, ele não vale a pena no mercado consumidor muito pequeno traduzir tudo para o português. Então a criança portuguesa ela já é exposta a assistir Peppa Pig em inglês.
Nesse projeto do Knowledge Universe, o original e o presidente da empresa, tinha sido presidente, inclusive, da Starbucks, me visitou em Florianópolis. As aulas, na época, eram dadas em mandarim e em inglês, com 2 professores presentes na sala de aula ao mesmo tempo, interagindo em 2 línguas, ou em hindi e inglês. Inglês britânico com hindi. 2 professores. Era o dobro do custo. Né? Mas você tinha 2 professores na sala. Eu vi isso em Singapura também. Visitei umas escolas. Mas eu estou falando de Singapura. São as escolas, provavelmente são essas do Michael Milken, da Knowledge Universe. Não, porque vemos bons empresários no Brasil que às vezes não conseguem se comunicar aqui para trazer até uma pergunta, obviamente focando sempre no turismo, mas de que oportunidades você vê com toda essa sua experiência do Brasil de fazer negócios aqui e também do árabe ou outras culturas fazendo negócio no Brasil? Que oportunidades bem didáticas, assim, hotelaria, serviço, o que você vê? Eu acho que o brasileiro precisa conhecer mais aqui o modelo por essas 2 razões. Para entender como funciona e refletir esse aprendizado lá, porque aqui deu certo, para eles, no que eles queriam, eles tinham uma ideia e chegaram e estão cumprindo todos os seus objetivos, né? Com reconversão que está sendo imitada pela Arábia Saudita, foi feita a imitação do modelo. Bahrein, Catar. Bahrein, Catar e tudo mais. E a China também está fazendo isso. Né? Tem coisas assim na Indonésia, na Malásia, na Turquia. São todos diferentes, cada um de um jeito. Um mais natureza, o outro mais tecnologia, cada um do seu jeito. Então eu acho que tem espaço para vir aqui e aprender. Daqui para lá, hoje está um pouco mais difícil, porque a oportunidade de retorno aqui está mais fácil do que ir para lá. Eu vejo subir a serra, né? Agora está só descendo. Lá vai ter que subir tudo de novo. Como eles já estão descendo a serra, já subiram, já desceram, nós ainda estamos numa subida, porque parece que o Brasil é sempre em subida, né? Mas tem muita oportunidade. A questão é o custo de oportunidade. Deixar de investir aqui para ir investir lá. Isso está acontecendo? Não. Né? Em turismo. Acontece em outras áreas. Infraestrutura está acontecendo. O Badala é um exemplo. Vários fundos daqui estão lá investindo em infraestrutura. Né? Entrando, saindo. Né? Mas nos serviços, difícil. Né? Mas os maiores são os chineses. Os chineses são aqueles que estão com mais coragem no momento lá no Brasil, de forma geral. Com o mercado interno que nós temos no Brasil, eu acredito que a demanda ampliaria radicalmente, se nós melhorássemos o ambiente de negócios. O ambiente de negócio brasileiro ainda é inóspito para nós brasileiros. Imagina para quem vem de fora. É difícil. Com a facilidade daqui, né? O cara quando você tem a Accor, por exemplo, o que a Accor faz? Ela trabalha concentrada em hotéis, não onde está o Grupo Isch, que são resorts, que estão em vários lugares, enfim, diferentes, né, do Brasil, desde Foz do Iguaçu até, sei lá, no Rio Grande do Norte, numa praia no Rio Grande do Norte, mas são hotéis comerciais. Então é mais fácil você fazer hotéis comerciais, e a Accor faz isso. Mas ela não faz os grandes resorts no Brasil. Ela tem lá fora. Porque o Brasil é complicado. Mesma razão pela qual o chinês, por exemplo, os chineses compram distribuição de energia e não se metem em produção. Porque a hora que for para a produção, vai ter licenciamento ambiental e aí vai dar problema. Então você tem bilhões na distribuição, renovando, o que é bom, mas não tem na produção no mesmo nível. Né? Então, assim, nós não tomamos uma decisão no Brasil de um plano de país. Quando nós não temos um plano, como é que nós queremos convidar um cara para o nosso plano? Então, alguns vêm, como eu te falei aqui do Jorge Rebelo de Almeida, que é apaixonado, né? Então ele leva anos para aprovar um projeto e dá risada e vai, e etc. E outros que dizem, não, eu não vou me submeter a isso. Então você fica com alguns, mas não leva todos. Leva poucos, não leva muitos. Né? Como foi o caso do Neymar. Bastou ele falar que ia fazer um negócio de uma praia, um resort, pronto, já foi. Não parou, acabou, não tem mais nada. Fecha. E aqueles empregos naquela região, aquele imposto... Acabou também. Ficou no nível amoral. Nem imoral, mas é amoral. Ou seja, quem impediu está tranquilo, quem criou o impedimento, porque quem tem o recurso vai investir em outro lugar. Pode investir aqui.
Né? E todas as conversas que eu tive aqui nos Emirados, eles estão pedindo invista aqui porque é seguro. Né? Nós podemos dizer isso? Olha, eu vou lembrar de um episódio. Os maiores investidores de turismo dos Estados Unidos estiveram em Santa Catarina. Eu estou falando de 20 anos atrás, 15 anos atrás, e fizeram uma pergunta na época. Nos fizeram uma pergunta, um pedido, que nós enviássemos para eles, como eles tinham ali os maiores investidores dos Estados Unidos presentes, o mapeamento do estado de Santa Catarina, dizendo aonde pode fazer e não pode fazer. Pode fazer marina aonde, pode fazer, enfim, parque natural estão aonde, resorts aonde, o nosso planejamento. Eu estou devendo isso faz 15 anos. Em qualquer estado brasileiro. Porque eles têm isso, eles têm um zoneamento, um planejamento que não é só o plano diretor, é o plano de infraestrutura, de turismo, com os pré-licenciamentos, né? Então, quando um investidor vem para Dubai, ele sabe onde ele pode e onde não pode entrar. Né? Você tem 3 mil arquitetos trabalhando na prefeitura, ou tinha pelo menos, lá para te ajudar a dizer o que você pode, o que você não pode, onde entra, onde não entra e quais são as condições. No Brasil você não tem isso, é uma loteria. Na conversa hoje com o Calaf Raptura, ele disse que é o plano de 45 anos atrás. O país tem 50, ele ainda está no plano de 45 anos que vão remodelando, vão atualizando, porque o plano é móvel. Mas até da praia, se for que deixa de gerar a riqueza no Brasil, até agora o Neymar está aí no Egito com um empresário daqui, que é o Bingatti. Ele está vendo de comprar uma ilha lá, junto com um empresário local. Ou seja, algo que poderia ser um projeto. Sem citar nomes aqui, nós vamos ter um empresário brasileiro que está chegando para o nosso evento, está vindo de um encontro marcado com o ministro das Finanças das Bahamas, está comprando uma ilha nas Bahamas para fazer um empreendimento lá, sem citar nomes, porque é pessoal, é particular, e está vindo aqui para olhar outras coisas aqui. E é uma ilha, mas tem normas. Que pode fazer, são X tantos bangalôs, pode fazer, tantos não pode. Tem normas, tem regras, né? Então, você não pode ter segurança. Vamos pegar o futebol, você não pode ter segurança se o juiz marcar, quando você pegar a bola com a mão, para bater o lateral, ele dizer que é falta porque você pegou a bola com a mão, você está batendo o lateral, né? Se o goleiro pegar a bola com a mão, não pode, porque não pode pegar a bola com a mão, mas ele é goleiro, então ele deveria poder, sempre, né? Não só de vez em quando. Ou se der um carrinho e pegar a perna, não é falta. Então, não haveria a esportividade, né? Fair play, se não tiver regras, se elas não forem implementadas. Você não consegue nem jogar uma partida de futebol se não tiver regras, né? E quando você não tem regras seguras, é difícil você imaginar que você vai... Né? Imagina um juiz fazendo o que ele quiser. Não pode. Né? O que ele quiser. Se ele achar que você chutou a bola para o lado que ele não gostou, ele apita e para e acabou, né? Então, muitas vezes, nós temos um ambiente como esse. E quem tem opção de investir o seu dinheiro de fundos, que às vezes não são, a maior parte dos recursos nem são pessoais. Sim. 99% dos recursos são de fundos, são de trabalhadores, de fundos de pensão. As pessoas pensam, o capitalismo americano. O capitalismo americano, a grande parte é fundo de pensão de trabalhadores, aposentados, etc. Né? Mas não há compreensão nesse sentido, que faça com que esse fundo vá para lá. Tem fundos no Brasil que investem, e o Brasil tem muitos investimentos estrangeiros, mas tem outros que passam o ano inteiro com 1 bilhão na mão, não sabendo o que fazer e devolvem, porque sentem insegurança. Então, a capital no mundo hoje, sim, o mundo nunca imprimiu tanto dinheiro quanto nos últimos 3 anos. Verdade. Né? O que aconteceu? Em 73, acaba o padrão ouro, as pessoas se lembram disso. Mas o que era o padrão ouro? O padrão ouro era uma garantia que os Estados Unidos dava, porque os Estados Unidos era superavitário desde o final da Segunda Guerra Mundial. Quando os Estados Unidos começa a ser deficitário, ele diz, não, peraí, eu não vou... Eu quero que vocês aceitem dólar, não tem mais ouro atrás, é só dólar. E todo mundo topou, e foi indo. E foi indo. Então o alemão vendia BMW, pegava dólar. E comprava letra de tesouro americano, bond americano. Isso foi crescente, mas em 2008 foi turbinado. E
na pandemia, multiturbinado. Então, o Brasil com o Paulo Guedes, que é um liberal, elevou o déficit no Brasil a 780 bilhões de reais, acima dos 100 e poucos bilhões, que é o nosso cacuete de ficar em déficit orçamentário, por conta da pandemia. Isso aconteceu no mundo inteiro, e nos Estados Unidos, de uma forma brutal. Então, hoje, o capital no mundo excede brutalmente a correlação com qualquer materialidade. Qualquer materialidade. Mas o que ele precisa? Ele precisa de um certo retorno. E não é muito. Ele precisa da inflação americana mais uns 4% e alguma coisa a mais. No Brasil é difícil para um brasileiro, porque capta praticamente a 20%. Né? Então, como negócio, se nós não entendermos qual é o número e a condição que esse investimento todo viria para o Brasil, e eu falo, por exemplo, do Instituto Milken, do Milken, a resposta é: não faltará capital para vocês. Do chinês, mesma coisa. Quanto vocês precisarem. Por quê? Porque tem esse dinheiro. Os chineses, por conta da exportação, do mercantilismo, dos trilhões e trilhões que eles têm em reservas em dólar. Dos americanos, pela razão que eu explanei aqui. A questão é o Brasil que dificulta. Nós dificultamos. Melhorou em alguns aspectos? Sim. Tem coisas acontecendo? Sim. O Brasil é um grande recipiente de investimento estrangeiro. O Brasil poupa 15% mais ou menos do PIB, investe mais ou menos 15% do PIB. Positive Economics, LIPSI, é 25%. Você precisa de 25% para crescer 4%, 5% de investimento. Então está faltando 10% do PIB. Então tem que importar. Como é que você vai importar 10% do PIB brasileiro em investimentos se não tiver essa fluidez? Isso é só o nosso trabalho, é só isso que a gente precisaria fazer. Em nome disso são o quê? Reformas. São reformas, reformas, reformas. Reformas retirando os impedimentos, melhorando o fluxo, pacificando as relações, definindo claramente o que o ministro Supremo, eu vou dar um nome aqui lá no evento do LEAD, foi o Toffoli, que falou: olha, vocês empresários, a sociedade tem que se mexer, porque nós estamos lá com milhares e milhares de ações, a sociedade judicializa tudo. Em defesa, ele falando em relação às acusações que fazem contra o STF, que judicializa tudo, mas na verdade a sociedade judicializa. E por que judicializa? Porque a Constituição está desse jeito. Porque isso pode ser mudado pelos deputados e senadores, que não mudam. Porque a imprensa não ajuda. Porque a sociedade não consegue se organizar para reformular esse ambiente moral do desenvolvimento, onde as coisas funcionariam. E aí o que o Toffoli falou, e foi pouco, não saiu nem na imprensa. Ele falou e não saiu na imprensa. Existem estados dentro do Estado, Receita Federal. Sim. Vários estados dentro do Estado. Isso ele falou. Não sou eu que estou dizendo. O ministro Supremo falando. Importante. Né? Então, o Brasil precisa ser reformado. Sim, mas se o Brasil se reformar, não há lugar do mundo onde poderia ir mais longe, né? Investimentos, nenhum lugar do mundo mais do que o Brasil. Não há nenhum outro lugar com a capacidade de receber investimentos como o Brasil. E aí disso, né, Gustavo, o baita papo com o ministro, dava para ficar aqui horas e horas. Nós já estamos horas e horas. Já dá para ficar mais. Para ficar mais. A gente não tocou nem na parte da carreira, assim, da parte de Embratur. Mas, obviamente, eu acredito que a gente vai ter essa conversa com mais frequência. O Embratur precisa de recursos e um plano de promoção. Com o recurso que ela tem, não dá. Não vai dar conta. Precisa promover o Brasil. Mas isso até... Acredito que a gente vai ter essa conversa com mais frequência e você virar para cá para ajudar nessa pauta nossa da relação bilateral. E encerrando aqui o nosso papo, chegando para os finalmente, queria que você deixasse uma mensagem até da parte se for do turismo, no geral, uma visão sua como dos próximos passos para essa relação Brasil-Emirados, como que você vê, e de novo, você gentilmente, não só do podcast, mas também participando do LEAD Emirados, o que você deixa de recado para o pessoal que pensa vir para cá, que quer ver até de negócios futuros? Bom, existem, eu falei aqui, 2 grandes movimentos aconteceram recentemente. O maior movimento que está acontecendo no mundo hoje é tecnológico, né?
Tem um economista francês, e hoje repetido por um economista grego, eu não estou me lembrando dos nomes agora, que falam em tecnofeudalism, né? As grandes revoluções tecnológicas estão acontecendo nos Estados Unidos e na China. Você vê o TikTok cruzando para cá e tal, etc. E tecnologia AI explodindo no mundo inteiro, mas com grande prevalência desses dois polos, né? Então nós brasileiros temos que ficar prestando mais atenção nisso. Aqui já estão prestando mais atenção e nós estamos prestando atenção. Mas precisamos mais atenção. Porque isso vai dominar o cenário futuro da organização produtiva. A indústria não vai sumir, ela vai mudar, né? Como a agricultura mudou com o advento da indústria, mas ela continua agricultando, né? Tudo continua. Não é uma coisa que faz o resto sumir, faz o resto mudar. Vai mudar. Se reinventar, né? Exatamente. Talvez seja essa a melhor palavra. Antes era reengenharia, depois reinvenção, mas é uma mudança radical de paradigmas e jamais visto na história da humanidade, inclusive nas guerras, inclusive na solução dos problemas de caráter médico. Ou seja, para quem diz, não vai ter emprego porque vem o AI. Peraí, todo mundo está atendido por médico no planeta? Não. No Brasil está todo mundo atendido por médico? Não. Por arquiteto? Não. Por engenheiro? Não. Ou seja, existe uma dimensão de capacidade de atendimento que a tecnologia pode suprir para todos. Eu queria fazer uma reforma no meu apartamento, mas eu não vou contratar um arquiteto que vai sair mais caro. Quem disse? Vai ser mais barato. O arquiteto pode ser pago, o AI vai ajudar e você vai ter um bom projeto eficiente. E pode escalar também, né? E pode escalar. Então, é formidável o mundo que vem pela frente, né? No turismo, a explosão do turismo é natural. A desmaterialização da sociedade, e aqui é um outro complexo campo de discussão, as novas gerações optaram por isso, né? E tem um valor intrínseco. A experiência no passado era visto como não permanente e o bem material como permanente. Uma geladeira era permanente, viajar não era. Uma geladeira durava X anos, uma viagem durava 15 dias. Hoje 15 dias é percebido como para sempre, porque passa a ser parte. A experiência passa a fazer parte do teu estoque humano, de ser. E dentro do então esse valor inexorável. Dentro do que a gente conversou muito aqui, falando, a gente é resultado dessas diversas experiências que a gente vai tendo. Né? Então, essas experiências de viagem de 15 dias para conhecer uma cultura nova, isso te transforma enquanto indivíduo e, consequentemente, na minha visão, enquanto profissional e empresário. Né? Toda razão, esse é o caminho. Porém, existe um outro lado. AI vai financiar, vai viabilizar novas formas de conflito e guerras. E nós estamos numa região de conflito. O Irã está aqui do outro lado. Do Estreito. Israel está próxima. Então essa região é uma região que cuja resultante vai redefinir a geopolítica global com grandes consequências. Nós estamos nesse momento. Então isso é importante reconhecer que nós estamos vivendo num momento chave da história humana. E com o advento tecnológico muito complexo e com reduções, eu diria, de crenças geopolíticas, radicalismos em todo o mundo, de uma reorganização que ninguém sabe ao certo no que vai dar. Aí você diz assim, e o Brasil com isso? Nós somos o lado da esperança desse negócio. Nós somos o lado onde judeus e árabes se dão bem, vieram todos como turcos. Nós somos o lado de que a gente acha que tudo pode dar certo, tudo pode funcionar. Então, se nós nos organizarmos, nós passamos a ser solução. Domênico de Masi dizia muito isso. O Brasil, espelhado no Darcy Ribeiro, que eu tive a honra de conhecer, de frequentar a casa dele em Maricá, né? A ideia de que o Brasil possa ser uma grande contribuição para o mundo no que ele chamava de cultura tábula rasa, ou seja, a gente esqueceu o lado ruim da história, nós não carregamos fardos negativos, nós somos mais leves. A gente, enquanto país, né, enquanto nação,
A gente é muito novo, né? Perto dessas outras grandes... Mas assim, ó, Gustavo, você países. é novo, mas não é, porque, na verdade, se você tem uma origem portuguesa, ela é árabe, ela é judaica. Nós temos, só que o Darcy dizia o seguinte, a gente teve a felicidade de esquecer essas coisas, essas mágoas, essas brigas, na maior parte. Nós esquecemos isso. Nós somos um povo esquecido, graças a Deus. A gente não traz aquela coisa... Rancor, né? Não tem essa carga. Agora, isso não nos tira a responsabilidade de sermos adultos. Sim. Nós temos que ser adultos e dizer assim, poxa, aqui no Brasil, se o cara é alemão e judeu, eles se dão bem, até porque os alemães que foram para o Brasil, eles foram muito antes, foram em 1870, e tinham judeus convertidos, todos juntos. O Brasil sempre foi essa melting pot. O Brasil, os Estados Unidos se fala, os Estados Unidos é melting pot. Não é, é salad. Os Estados Unidos tem coisas diferentes misturado, mas não se mistura. O Brasil não. O Brasil, as pessoas miscigenam. E ideias também, é tudo miscigenado. Então nós temos uma grande perspectiva, e aí eu sou tão romântico quanto o Darcy Ribeiro e tão romântico quanto o Domênico De Masi. O Brasil tem essa condição de ser uma Roma morena de alguma forma. Vocês são prova disso. Estão aqui, leves. Todo mundo gosta de vocês aqui. Todo mundo gosta de brasileiro, de futebol, do nosso jeito, porque nós não estamos carregando esses fardos. E eles estão. Boa. Eles têm essa carga. Então, nosso papel é justamente aparecer, né, com um lugar onde as pessoas possam ir, imigrar, ir para lá, fazer coisas lá, criarmos condições para que tenha mais espaço civilizacional, para construir coisas. Isso. Construir coisas. Nós temos esse espaço lá. E o que está acontecendo? Eles estão dizendo, venham para cá. A gente, ok. E a gente diz, vão para lá. Eles dizem, pois é, mas está enrolado lá. Mas não era assim. Os árabes iam para lá. Verdade. Tem milhões de árabes no Brasil. Muito bem de vida, tocando a vida muito bem, ajudando muito o Brasil, ajudaram muito o Brasil. Então nós precisamos entender, nesse momento histórico, com todos esses riscos, que nós somos parte da solução. Nós podemos ser a good country. O que é good country? Bom para si e bom para os demais. Então, nós produzimos alimentos para um monte de gente, podemos produzir oxigênio para um monte de gente, parques naturais para um monte de gente, energia verde para um monte de gente, exportar produtos com essas qualidades todas, com o espírito brasileiro, que nós estamos perdendo, porque nós estamos de um país alegre, estamos de um país de irritados. Boa. Não podemos perder isso. Essa era a nossa leveza. Essa tem que voltar a ser a nossa leveza. Nós temos que entender qual é o nosso papel nisso tudo. Na civilização ocidental, o que acontece com a civilização ocidental? Na minha opinião, ela começa no Mediterrâneo. Tem a influência egípcia, judaica, grega, mesopotâmica, mas é através da Grécia, através de Roma, ela flui geopoliticamente para a Europa. Os conhecimentos árabes e os conhecimentos antigos, eles, no Renascimento, depois no Iluminismo, eles se transformam em revolução comercial e revolução industrial. E isso migra para o norte da América, na costa leste até a costa oeste. E qual é o espaço dessa ferradura para que ela continue a saga dessa civilização ocidental? Se não, o cone sul da América Latina, então Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, dali para cima até Colômbia, até os demais. Essa é a continuidade. E da Europa? Para onde a Europa tem que olhar? Mas os agricultores franceses não querem deixar fazer a União Mercosul, e Europa. Mas essa é uma relação natural. Isso não preclui nós termos os chineses como os parceiros ou os árabes aqui. Mas nós temos que entender qual é o nosso papel. Isso. Na cultura ocidental nós temos um papel, e o nosso papel é de maior leveza. Nós temos que, vamos dizer assim, crescer com responsabilidade de resolver os nossos problemas, organizar para que eles venham. Queria terminar a minha fala com uma frase que é proferida pelo Kevin Costner em Campo dos Sonhos, o filme Campo dos Sonhos. Ele faz, no milharal dele, um lugar para que venham
em homenagem ao pai dele, todos os melhores jogadores de beisebol de todas as eras para um jogo. Você se lembra disso? No Milharal. Sim. E a frase que ele dizia é exatamente o que foi feito aqui. E o que o Brasil já fez no passado e tem que voltar a fazer. Qual é essa frase? Build it and they'll come. Faça o campo dos sonhos e os jogadores virão. Isso. Né? O Brasil já teve isso. Brasília, década de 50, Bossa Nova, já tivemos essa vibração. Né? Build it and they'll come. Isso aqui era um deserto. Eles construíram e nós viemos. Tem que fazer mais um lago. Nós temos que voltar a fazer, porque a nossa responsabilidade, temos espaço psicológico, humano, físico, água, sol, natureza e tudo mais, é muito, muito maior. A deles é maior do ponto de vista geopolítico. Uhum. O que estão fazendo aqui é grandioso, porque dá perspectiva a toda a nação árabe, planetária. Tem um significado muito grande contra o radicalismo, contra o obscurantismo totalitário, por exemplo, do Irã, ao qual o Irã está subjugado. Dark Ages. Né? Mas muito bom. E aí o Brasil tem que crescer, né, como um país do tamanho que é, estar à sua altura e à sua responsabilidade. E a pergunta é, estamos? Não. Podemos? Sim. Sim. Muito bom. Obrigado, viu, ministro? Foi um prazer estar contigo aqui. Espero que esse papo te consiga trazer mais e mais empreendedores e turistas para cá e vice-versa. E foi um prazer estar contigo nesse papo enriquecedor. Eu acho que vale mais uns 2, 3 no mínimo desse aqui. Muito obrigado. Vou chamar para as próximas vezes. Sempre que estiver por aqui, vai ser um prazer recebê-lo. Obrigado, Vinícius. E para todos que estão nos assistindo aqui, eles fizeram muito aqui. Né? Acho que a gente tem que olhar e aprender, porque nós temos mais, muito mais, e podemos fazer muito mais, como eles fizeram com tão pouco. Esse foi o sempre ministro de Turismo, Vinícius Lumertz. E fique de olho nas redes sociais do Beyond Borders para mais informação daqui de Dubai, dos Emirados Árabes. Um abraço. Um abraço e até a próxima. Valeu.